Fórmula Mundial. Oferecimento Brahma, refresca até pensamento. Meus amigos do Brasil, muito boa noite. As imagens da cidade do México, local de mais uma etapa da Fórmula Mundial, a última corrida do ano. Depois desta super jornada da Record do Campeonato Brasileiro. E daqui a pouco, às 9h30 da noite, tem o terceiro tempo com Milton Neves. Nós vamos voltar a falar de futebol e da rodada do Campeonato Brasileiro. Empolgante rodada de hoje. Agora, a Fórmula Mundial. O Brasil de novo na pista. Com o piloto brasileiro Bruno Junqueira lutando pela segunda colocação do campeonato. O Cristiano da Mata, líder da temporada, já é o campeão antecipadamente. Olha só como é que está o autódromo na cidade do México. A Fórmula Mundial chega até a capital mexicana e o autódromo Hermanos Rodrigues, completamente reformado, recebe esse público monstruoso para ver a corrida de hoje. Vai começar já já em 73 voltas essa disputa do Grande Prêmio do México. Confira o grid largada para a corrida que começa já já. O piloto brasileiro Bruno Junqueira larga na pole position com tempo de 1 minuto, 25 segundos, 941 milésimos. O Bruno está largando em primeiro lugar. Christian Fittipaldi larga em segundo lugar, dobradinha brasileira já na primeira fila. Em terceiro lugar, Dário Franchitti. Em quarto lugar, aparece Tony Kanaan. Em quinto lugar, Jimmy Vasser, que venceu a última corrida. Kenny Brack é o sexto colocado. Patrick Carpentier larga em sétimo. Em oitavo, Paul Tracy. Na nona posição, Mário Domingues, correndo em casa. Em décimo lugar, Maiko Andretti. Em 11º, Tora Takagi. E na 12ª posição, o campeão Cristiano da Mata. Estes os primeiros colocados. E a corrida de hoje que vai ser disputada nesse traçado aí, 4.484 metros cada volta, 73 voltas. Uma pista que está agradando os pilotos, é uma pista larga, tem alguns pontos de ultrapassagem, uma pista que tem alta velocidade, é uma pista de baixa também, algumas curvas, enfim, uma pista quase completa, que está agradando demais os pilotos neste final de semana. Vai ter a largada daqui a pouquinho, bandeira verde. Você vai acompanhar aqui na tela da Record as 73 voltas do Grande Prêmio da Cidade do México. O Brasil briga pela segunda colocação do ano. Primeiro lugar já é brasileiro. O Brasil está brigando também pela segunda posição. Estão lutando por ela. Bruno Junqueira defendendo o Brasil. Patrick Carpentier, o canadense Patrick Carpentier. E o escocês Dário Franchitti, que é o terceiro, quarto colocado na classificação do Mundial de Pilotos. Os carros estão na pista, nas voltas de apresentação. Repito, o público lota completamente todas as dependências desse traçado. Final de semana sempre de casa cheia. Aí a última volta de apresentação. Aí quando chegar na reta principal já vai aparecer a bandeira verde. E vamos começar a disputa deste Grande Prêmio da Cidade do México. Tá bonito, tá bem cuidado o traçado. O autódromo tá impecável para essa corrida. E nós deveremos ter muita disputa. Bob Real está lá conversando com a rapaziada e de novo se acompanha um pouco a movimentação do público. Eu vou ter ao meu lado Geraldo Rodrigues, que sabe tudo de automobilismo. Geraldo vai estar falando conosco durante todo o tempo e analisando a corrida de hoje. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Oscar. Boa noite, amigos da Rede Record. É muito bom ver uma corrida voltar a esse autódromo fantástico, Hermanos Rodrigues. Os pilotos, foi uma votação unânime, em todos os pilotos consideraram a melhor pista da temporada. Eu acho que a gente vai ter uma corrida bastante emocionante, com a possibilidade do Bruno se tornar vice-campeão, Oscar. Olha lá, deve ser emocionante essa corrida sim. Vamos ter muitas ultrapassagens, pelo menos é essa a expectativa na prova de hoje. Neste domingo que viveu um dia muito tenso no futebol do Brasil, emocionante para muitos. E logo mais às 9h30 da noite, o terceiro tempo, contando tudo sobre a rodada de hoje do Campeonato Brasileiro. O Milton Neves vai comandá-lo como sempre acontece todos os domingos aqui na Rede Record de televisão. Os carros aí nas voltas de apresentação. De novo o grid largada, sendo estampado para o mundo inteiro. Bruno Junqueira, Christian Fittipaldi dividindo a primeira fila. O Bruno Junqueira conquistou mais uma pole esse ano. Um ótimo trabalho fez até aqui o Bruno. Aparece em destaque no seu segundo ano na Fórmula Mundial. O Christian Fittipaldi, que está abandonando a categoria, larga em segundo lugar. Vai agora pilotar na NASCAR do ano que vem. Boa sorte para o Christian. Dário Franchitti, Tony Kanaan na segunda posição, na segunda fila. O Tony Kanaan é o quarto colocado. Tony Kanaan, que na última corrida meteu um quarto lugar da rapaziada lá, foi muito bem. Na terceira fila, Jimmy Vasser e Kenny Brack.
Aí os carros passando na reta principal. Mais uma volta com a bandeira amarela e vem a bandeira verde. Tempo bom na Cidade do México. 16 graus a temperatura. Quarta fila. Patrick Carpentier lutando pela vice-colocação deste ano. E o Paul Tracy na quinta fila. Mário Domingues correndo em casa. Venceu uma vez na Fórmula Mundial. Ganhou uma corrida esse ano. E Maicon Andretti, o experiente, o veterano Maicon Andretti, já com 40 anos de idade. Para um piloto já 40 anos de idade, participando de mais uma etapa da Fórmula Mundial. Na sexta fila, Tora Takaki, Cristiano da Mata, o campeão Cristiano da Mata. Todas as homenagens também neste final de semana para Cristiano da Mata. E coloca de novo o Brasil em destaque no cenário internacional do automobilismo com a conquista de mais um título. Shinji Nakano, Alex Tagliani na sétima fila. Na oitava fila, Scott Dixon. Veloz Scott Dixon, o espanhol Oriol Sérvia, estão lá dividindo a oitava fila. É o grid de largada que você está conferindo aqui na Record. Na nona fila, Michel Jourdain e o André Lotterer. Esse menino é um jovem, uma jovem revelação, é um piloto alemão. Esse ano participou como piloto de teste algumas vezes lá na Jaguar. Ficou praticamente o ano todo pilotando pela Jaguar na Fórmula 1. E está aí largando também na Fórmula Mundial. E o último colocado é o Luiz Dias, que está substituindo o Adrian Fernandes. O Adrian Fernandes ainda machucado, contundido, não pode participar da corrida. E o mexicano Luiz Dias tem a responsabilidade de agradar o público mexicano em lugar do Adrian Fernandes da equipe Fernandes. Muito bem, os carros estão chegando já na reta principal, mais algumas curvas e a reta principal. E vamos para a largada do Grande Prêmio do México que você acompanha. Esse é o traçado. São 17 curvas. Veja só, uma reta lá em cima, comprida. Depois tem uma reta que vem aqui para baixo em direção à curva 5, curva 6. E aí fica bastante seletivo o circuito, com muitas curvas. E vai desembocar lá na curva 17, que é a última curva e a entrada da reta principal. Cada volta, 4.484 metros. É um circuito que foi reformado, remodelado para este ano. E está aí o público feliz da vida com a chegada da Fórmula Mundial na Cidade do México. México que tem um carinho muito grande por automobilismo, especialmente pela Fórmula Mundial. A temporada começou no México, na cidade de Monterrey. Cristiano da Mata já venceu lá e está encerrando no México também, na Cidade do México. Última curva, vamos para a reta principal, vem a largada do Grande Prêmio do México. Atenção, largada, sempre a largada. Coração bate mais forte aí. Na primeira colocação, Bruno Junqueira. Em segundo lugar, está o piloto brasileiro, Christian Fittipaldi. Dobradinha brasileira. Bandeira verde, está valendo. Começa o Grande Prêmio da Cidade do México. Uma curva, uma reta e comprida. E vem a curva fechada para a esquerda. Veja só, Bruno Junqueira, Christian Fittipaldi. A tomada da curva, o Tony Kanaan vem ali. Já tem a primeira escapada na primeira curva. Bruno saiu fora ali. Bruno cai fora e o Tony Kanaan que largou muito bem. Veja só, dividindo ali a primeira colocação. Não, era o Dario Franchitti, perdão. O Bruno não, ele continua. Você quer tirar o Bruno já, Geraldo? Não, eu pensei que fosse o Bruno, mas era o Dario Franchitti. Dario Franchitti vai lá para a grama, segue a corrida, a primeira colocação do Bruno Junqueira. Tony Kanaan vai para cima. Escapa o Bruno, Tony Kanaan, o primeiro colocado. Menino Bruno não resistiu à pressão, cedeu, acabou perdendo o controle. Bruno é o primeiro, Christian Fittipaldi em segundo. Bandeira amarela. Aparece a bandeira amarela já antes da primeira volta desta prova do México. Dois pilotos escaparam, um deles o Bruno Junqueira, que está brigando pela segunda colocação. Tony Kanaan pula para a primeira posição. Christian Fittipaldi vem ali em segundo lugar. Na primeira volta. Veja de novo a largada aí. Foi aí que o Dario Franchitti acabou tocando, me parece, no Jimmy Vasily. Os dois vão fora. O Dario Franchitti vai lá para a caixa de brita, pede socorro. E aí vem o primeiro colocado, que é o Tony Kanaan, mantém-se na pista, já sabendo da bandeira amarela. A segunda posição do Christian Fittipaldi. Esses os dois primeiros colocados. O Paul Tracy aparece ali na terceira colocação. E aí a escapada do Bruno Junqueira. Não resistiu à pressão do Tony Kanaan, acabou perdendo um pouco o controle do carro naquela curva. E foi lá para fora da pista também. Fala, Geraldo. Mas, cara, a minha impressão foi que foi o Paul Tracy que bateu no Jimmy Vasser. O Dario está aí em terceiro lugar. Que o sol estava contra, então dá a impressão que era o carro azul, mas foi o Paul Tracy que colocou, que ficou de fora, pelo menos. Ah, não. Olha, agora parece
Quem mais está confundindo um pouquinho, mas é o Paul Tracy mesmo. É o Paul Tracy. É o Paul Tracy, ele que acaba tocando ali no carro da frente do Jimmy Vasser, vai para fora da pista, olha ele aí, ó. É verdade, era o Paul Tracy. Desesperado, o carro número 26 tentando voltar, o Dário Franchitti continua lá na terceira colocação. O Jimmy Vasser escapou também. Ele acabou tendo um acidente com o Paul Tracy. Bruno é o primeiro, Christian Fittipaldi em segundo. O Bruno já perdeu a primeira colocação e do Tony Kanaan. O Dário Franchitti está em terceiro lugar. Estes os 3 primeiros colocados depois da largada que nós tivemos ainda há pouco. Esse é Mário Domingues. Michel Jourdan, que está lá no pit, acertando também, aproveitando essa bandeira amarela e já colocando o carro no pit. Eu lembro para o amigo da Record que nesta corrida, a cada 20 voltas tem que ter um pit obrigatório. No máximo até a volta número 20, todo mundo tem que parar para fazer o primeiro pit. Então, serão 3 paradas obrigatórias até o final da prova. E aí o carro do Adrian Fernandes, né? Luiz Dias já com problema. Luiz Dias, tá pegando fogo, já sai ali. É um perigo muito grande, porque o metanol, se pegar fogo, não dá para ver a chama. Então o pessoal da kart está ali esperto já para dar uma assistência ao piloto Luiz Dias, que já está fora do carro. Fim de prova para ele. Não foi uma boa jornada, claro. Está marcando a sua estreia na Fórmula Mundial, substituindo o Adrian Fernandes, e está fora o Luiz Dias. Nós temos mais um convidado nessa transmissão internacional da Rede Record de televisão. O jovem talento brasileiro Tuca Rocha, que está conosco, acompanhando hoje a Fórmula Mundial. É um piloto da World Series, da Telefônica World Series, e participa dessa transmissão. Tuca, prazer em tê-lo aqui. Boa noite, Tuca. Prazer é meu, boa noite a todo mundo. E uma corrida bem agitada aí. Tony largou muito, passou para primeiro na largada. E a pista é bastante boa, vai prometer uma corrida com bastante emoção. Tuca Rocha está conosco, então a gente vai ter uma análise mais técnica ainda hoje na prova com o Tuca Rocha, que é um piloto, e ele vai estar acompanhando atentamente todos os detalhes dessa etapa da Fórmula Mundial. Repórter Celso Miranda, de perto acompanhando também mais essa etapa da Fórmula Mundial. Boa noite, Celso. Boa noite, Oscar. A gente está acompanhando a largada dessa prova. Mais interessante é que a gente está observando o bom gosto da reforma desse autódromo Hermanos Rodrigues. 30 milhões de dólares foram gastos na reforma dele. Os pilotos, como vocês já disseram, aprovaram, gostaram muito dessa pista. E olha, 350 mil pessoas são esperadas nesse final de semana para acompanhar essa prova. Tem muita informação também a respeito de trocas de outras equipes que estão entrando na kart para a temporada que vem. A gente vai falar disso ao longo da transmissão. Como você já disse também, paradas a partir, ou melhor, número máximo de voltas das equipes na pista, 20 voltas. E possibilidade do primeiro pit stop a partir da volta de número 13. Mas como você já viu, Scott Dixon, Michel Jourdan e Oriol Sérvia já fizeram sua primeira visita ao pit. Muito bem, meus amigos do Brasil, mas estamos na volta com bandeira amarela. A volta número 3 está sendo fechada agora. O piloto brasileiro Tony Kanaan é o primeiro colocado. Em segundo está Christian Fittipaldi. Em terceiro está Dário Franchitti. O quarto colocado é o Kenny Brack. Aí o Adrian Fernandes, piloto mexicano. Foi substituído pelo Luiz Dias, que já saiu ao carro do Adrian Fernandes. Está fora da prova. Conferindo a classificação, Tony, Christian, Dário Franchitti, o Kenny Brack é o quarto, Patrick Carpentier está em quinto. Em sexto lugar está o Maicon Andretti, em sétimo está o Mário Domingues. Ali Mário Domingues, o piloto do Geraldo Rodrigues. Em oitavo lugar está o Toro Takagi, em nono está o Bruno Junqueira, caiu para nono lugar o Bruno, depois do problema que ele teve. E aí o carro do Paul Tracy no pit, acertando ali os pneus. Ele teve um enrosco logo na primeira curva, saiu da corrida e está com a prova comprometida, completamente comprometida. O Paul Tracy está parado no pit. O Christian Fittipaldi é o segundo colocado na prova. O piloto brasileiro está em segundo lugar, esperando a bandeira verde que vem já já. Mais uma bandeira verde, vamos ter mais uma relargada. Hoje uma grande rodada no Campeonato Brasileiro. Hoje uma super rodada no Campeonato Brasileiro. Palmeiras rebaixado, Botafogo rebaixado. Logo mais às 9h30 da noite tem o terceiro tempo. Você vai conferir com Milton Neves e toda a equipe da Record a rodada de hoje do Campeonato Brasileiro, já com os 8 classificados, e começam já a preparação para a próxima etapa do campeonato. São Paulo, São Caetano, Corinthians, Juventude, Atlético Mineiro, Grêmio, Fluminense e Santos estão classificados para a fase decisiva do Campeonato Brasileiro. 9h30 da noite começa o terceiro tempo. Você está vivendo as emoções da Fórmula Mundial. Tony Kanaan puxa a filha, é o primeiro. Assim que acabar a Fórmula Mundial, começa o terceiro tempo com Milton Neves. O Tony Kanaan está em primeiro, Christian Fittipaldi em segundo, Dário Franchitti está em terceiro, Kenny Brack é o quarto colocado. E a bandeira verde agora aí, Geraldo? Eu acho que talvez mais uma volta ainda, hein? Uma curiosidade, Oscar, os pilotos brasileiros, Cristiano da Massa, Christian Fittipaldi e Tony Kanaan, estão correndo com um capacete comemorativo.
Cada capacete tem na frente a cor própria do capacete deles e nas duas laterais a cor dos outros dois pilotos, por se tratar da última corrida na Fórmula Mundial desses 3 pilotos. O Christian vai para a NASCAR, Tony para a IRL e o Cristiano da Mata para a Fórmula 1. Cristiano da Mata que está lutando também para colocar um recorde na kart e vencer 8 vezes numa temporada. Vem aí, bandeira verde. Pela velocidade já dá para sentir as últimas curvas. A entrada da reta principal, Tony Kanaan na frente. Em primeiro, Tony. Em segundo, Christian Fittipaldi. Aí a entrada da reta. Bem embaixo. Queima na reta, Tony. Bandeira verde, tá valendo. As emoções da Fórmula Mundial. Olha que reta comprida. Bem embaixo, Tony Kanaan, final da reta, curva para a direita. Faz a tomada da curva, Tony Kanaan, o primeiro colocado, Christian vem em segundo. Nenhum problema nesta relargada. A curva 3 já sendo contornada pelo piloto brasileiro. Aí uma pequena reta, vai para a descida lá para a curva 5 lá embaixo. Christian Fittipaldi o segundo, em terceiro vem Dario Franchitti. O Dario Franchitti que na classificação do Mundial de Pilotos está na 4ª posição, lutando também pela vice-colocação esse ano pelo vice-campeonato. Este é o carro do Tony, carro número 10. E o seu Morris Dunn. O Bruno está em 9º lugar, Oscar. Já vem para a 9ª posição, está na frente do Cristiano da Mata, exatamente uma posição na frente do Cristiano. 10º lugar o Cristiano. Bruno, que largou na pole, foi o primeiro colocado. Antes de completar a primeira volta, saiu. Foi para a grama e agora está voltando em 9º lugar. Tony Kanaan passa pela parte início do traçado, vem subindo. Vai para fechar mais uma volta, já a 4ª volta, vai para fechar a 5ª volta o piloto brasileiro. Christian Fittipaldi, o segundo colocado. Vamos ver se o Tony vem num bom ritmo. Parece que está abrindo um pouco em relação a Christian. O Tony foi mais rápido no warm-up, está com o carro muito bem acertado, está correndo com o carro reserva hoje, mas está muito contente com o carro, Oscar. No final de semana ele estava até reclamando um pouquinho, dizendo que poderia colocar o carro na primeira fila. É que no treino de sábado a pista estava um pouco lenta. Ele teve muito problema com o carro titular, um problema de câmbio que aconteceu em todos os treinos. Ele teve que acabar sempre com o carro reserva, mas agora para a corrida o carro reserva foi colocado completamente como carro titular e ele disse que estava um carro muito bom. Geraldo Rodrigues está conosco nessa transmissão internacional da Record. Sabe tudo de automobilismo. Atenção, Tony. Essa volta, Tony Kanaan. Mais uma volta do piloto brasileiro, Tony Kanaan. Christian Fittipaldi vem em segundo. E o Christian está correndo ali para tentar ficar no pódio, pelo menos. Ele quer se despedir bem da kart. Viveu anos felizes da kart, conquistou 2 vitórias nessa categoria, já são 20 pódios para o piloto brasileiro Christian Fittipaldi. E o Adrian Fernandes vai contar o que aconteceu com o pupilo dele, Luiz Dias, que não conseguiu terminar a corrida, já abandonou ali logo nas primeiras voltas com problemas do carro. Acho que foi um superaquecimento do carro, né? Parece que foi alguma coisa com parte elétrica pela quantidade de fumaça que saiu, uma fumaça branca, Oscar. Agora é engraçado porque foi uma decisão difícil para o Adrian Fernandes essa semana. As corridas que ele não pôde fazer esse ano, ele colocou o Max Papes, que é um piloto bastante experiente. Mas para essa corrida, por se tratar uma corrida na Cidade do México, uma corrida local deles, eles tiveram que optar por um piloto mexicano. Luiz Dias não teria condição de correr numa categoria como a Fórmula Mundial, para falar sinceramente, mas ele teve que colocar um piloto mexicano. E isso complicou muito o trabalho da equipe no final de semana todo. Estamos na volta número 5, vai ser fechada a volta. Olha só o Tony, olha o Tony Kanaan, vem voando baixo o Tony Kanaan. Christian Fittipaldi na segunda posição. Aí a curva que vai para a reta principal. Olha a força dessa curva aí. A reta principal do carro do Dario Franchitti. Lá na frente o Christian Fittipaldi. O Tony passou, fechou a volta. Pouco mais de 1 segundo na frente do segundo colocado, o Tony Kanaan. O segundo é o Christian. Final da reta. A funila fecha um pouco, a curva para a direita. Dario Franchitti reduz. Ali para a direita, em seguida já a curva 2. É um S comprido, extenso. A curva 3 também para a direita. De novo a reta. Sobe a marcha, bem embaixo. O sol ainda forte no México, na cidade do México. Para a esquerda, a curva número 5. E agora vem uma curva atrás do outro, aí baixa velocidade, só tem essa pequena reta agora. E agora começa a subir com curva. Esse é o carro do Dario Franchitti, que é o terceiro colocado. Tentando pegar ali o Christian Fittipaldi na segunda posição. A vantagem do Tony Kanaan para o Christian de 1 segundo, ponto 1. A vantagem do Christian Fittipaldi para o Dario Franchitti de menos de 1 segundo agora. Ali nas curvas o Dario parece que está encostando um pouco. E já estamos entrando na volta número 6. A volta 5 vai ser completada daqui a pouco pelo Tony Kanaan. Aí em cima, no alto do vídeo, você está vendo, acompanhando de perto a classificação. Michael Andretti em sexto, em sétimo, Mário Domingues, em oitavo, o Toro Takagi, o Bruno Junqueira é o nono, e o campeão Cristiano da Mata é o 10º colocado. E o Paul 3 da volta mais rápida, 1:29.9. Esse é Dario Franchitti, tentando encostar ali no Christian Fittipaldi. Volta 6.
Tony Kanaan queima na reta, Tony. Passa Tony Kanaan, mais uma volta para o Tony. Em segundo lugar, o Christian. Em terceiro, Dário Franchitti. Em quarto, Kenny Bracken. Em quinto, Patrick Carpentier. Em sexto, Maicon Andretti. Estes os 6 primeiros colocados. Essa imagem bonita aí no final da reta. Tadinho desse cone aí. O pessoal passa tirando fina dele toda hora, em geral. É. Uma reta muito longa, né, Oscar? Final dessa reta aí vai mais de 300 seguramente, né? Nem Tuca Rocha, você que gosta de velocidade, o Tuca é bom acompanhar a corrida, transmitir corrida junto com o piloto, porque é um senta, levanta, não é? O piloto fica tenso. Final dessa reta aí é 300 e pouco, não é não, Tuca? Deve ser, viu? Chegam bem rápido e o Tony está imprimindo um ritmo bastante forte. Você pode ver que o Christian, para acompanhar ele, vem mais no limite, mas o carro do Tony parece que está bastante bom. E tá abrindo só um 10º por volta, mas tá vindo bem. O Tuca Rocha é piloto da Telefônica World Series. A Telefônica World Series final do ano vai estar aqui no Brasil no dia 1º e no dia 8. Dia 1º em Curitiba, no dia 8 em São Paulo. E você acompanha, evidentemente, essas 2 etapas na tela da Record. Volta número 7 da Fórmula Mundial. Volta mais rápida do Paul Tracy. Você está vendo ali um 29.8. Está baixando. O Paul Tracy, que na classificação está lá atrás. Escapou logo na primeira curva, foi para fora da pista, é o 18º colocado, está uma volta atrás do líder, está difícil a vida do Paul Tracy, como sempre durante este ano, ele é o 18º colocado. O Tony Kanaan é o primeiro colocado, o Brasil na ponta, Tony em primeiro, Christian Fittipaldi em segundo. O Brasil de novo está dando show em mais uma etapa da Fórmula Mundial. Neste domingo de futebol forte no Brasil. A última rodada da fase de classificação do Campeonato Brasileiro. Palmeiras rebaixado, Botafogo rebaixado. Daqui a pouco, logo depois da Fórmula Mundial, terceiro tempo. Milton Neves vai contar tudo da rodada de hoje, assim que acabar a Fórmula Mundial. De um total de 73 voltas, já 8 voltas disputadas. A partir da 13ª volta, o pit vai estar aberto e até a 20ª volta todo mundo tem que parar. São 3 pits até o final da corrida, né, Geraldo? Só quem parar antes da volta número 13, como alguns pilotos já pararam, aí terão que fazer 4 pit stops. Netinho e a turma do Gueto, a série nacional que é sucesso em todo o Brasil. Amanhã, 10h30 da noite. Claro, aqui na tela da Record. Celso Miranda, suas informações, Celso. Essa disputa pela primeira posição aí por parte do Tony Kanaan é muito importante para ele ficar entre os 10 primeiros na classificação do campeonato. Nesse momento, o Tony Kanaan tem 93 pontos, é o 12º e está disputando para ficar entre os 10 primeiros, até porque entre os 10 primeiros há prêmio em dinheiro. Segundo colocado no campeonato, que é a posição que hoje está ocupando o Bruno Junqueira, está disputando aí $500 mil de prêmio. E o 10º colocado ganha 100 mil. Nesse momento, o Tony está em 12º, com possibilidade até de chegar, possibilidade matemática de chegar até a 6ª posição. Oscar, o Celso lembrou bem, esse vice-campeonato dá $500 mil em prêmio, quer dizer, não só o título de vice-campeão, mas é um dinheiro bom para trazer para casa no final do ano. $500 mil? É o prêmio do vice-campeão. O campeão ganha $1 milhão. Vamos lá, quem está disputando pela vice-liderança, pelo vice-campeão é Bruno Junqueira, Patrick Carpentier e Dário Franchitti. Vale $500 mil. O Michel Jourdan está ali fechando a porta, brigando por posições, vai bem, é sendo atacado pelo Bruno Junqueira, não é não? Não, é o Toro Takagi. O Toro Takagi? E está ali logo atrás, brigando por posição. Atenção, 9 voltas disputadas, um total de 73 voltas. São as emoções do Grande Prêmio do México que você está acompanhando na tela da Record, direto da cidade do México. E ali tem um detalhe a mais dessa corrida. É uma cidade com 2.800 metros, quase 3.000 metros, altitude da cidade do México. Isso aí muda um pouco a relação com esses motores turbinados. Uma pressão, ela fica menor um pouco por causa da altitude. Com certeza, Oscar. O regime do motor é muito diferente, o acerto do carro é atípico em relação às outras pistas. É lógico que eles andaram na sexta-feira, andaram no sábado, mas o esforço do motor é maior, uma pista como aí na cidade do México. Tony Kanaan é o primeiro, veja lá em cima no alto do seu vídeo. Fittipaldi em segundo, Christian em segundo, em terceiro Franchitti, em quarto Kenny Bracken, em quinto Patrick Carpentier, em sexto o Maicon Andretti, veja só a ultrapassagem do Michel Jourdan ali. Domingos em sétimo, oitavo Toro Takagi, Bruno Junqueira em nono, em décimo Cristiano da Mata, em 11º Nakano, 12º Tagliani, 13º Lotterer, em 14º Scott Dixon, em 15º Sérvio Oriol Sérvia, em 16º Michel Jourdan, na 17ª posição Jimmy Vasser, Paul Tracy 18º, e o Dias já foi embora, não tem mais chance, já final de corrida para ele, Luiz Dias,
Que estreia infeliz do menino, hein? Foi uma pena pro público que tá aí, né? Mas ainda tem Mário Domingues e Michel Jordan Júnior disputando pelo México, né? Vamos ver um pouco ali do campeão. Olha o campeão aí, Cristiano da Mata. É o 10º colocado e sonha até em vencer a corrida, porque se ele ganhar, ele iguala o recorde da Fórmula Mundial. Vence 8 corridas no ano, levanta o título. Fez apenas o Alonso Júnior e o Michael Andretti. O Michael Andretti também conquistou 8 vitórias no ano. E o Cristiano da Mata tem essa chance. Está difícil para ele, é o 10º colocado, mas ainda começo de prova. 10 voltas disputadas. O campeão Cristiano da Mata, 7 vitórias no ano. Destaque para ele na televisão do mundo. O Bruno está tendo muita volta mais rápida ele deu agora. Ele tem muita dificuldade, o Bruno, agora para se aproximar do Tora. Ele deu uma travada de roda ali no final da reta e com isso o Cristiano da Mata se aproxima dos dois. Nesse momento o Cristiano da Mata é meio segundo mais rápido que o Bruno e que o Tora. Então é onde eu vi lá o Michel Jordan, a disputa é do Tora Takagi e o Bruno Junqueira. Exatamente. Né? Os carros são parecidos, né? A imagem está um pouquinho difícil para a gente aqui, né? Os carros. Muito obrigado, Geraldo. Olha só, 10 voltas, vamos para a 11ª volta na Fórmula Mundial do México. Cristiano da Mata deu a volta mais rápida, vem pra cima, vem Cristiano. Aí na frente aparece o Tony Kanaan, veja só que imagem linda. Tony, lá pro lado esquerdo da pista, na reta, queima na reta Tony. Christian Fittipaldi em segundo, Dario Franchitti é o terceiro. Aí abre um pouco, logo depois aparece o Kenny Brack. Passou o Kenny Brack, lá atrás vem o Patrick Carpentier brigando pela segunda posição do ano, mas por enquanto tá dando o Dario Franchitti. Tá ali na frente dele, é o terceiro colocado na corrida. E essa corrida promete muito porque daqui a pouco vai ter o pit. Quem é que tá me chamando? É o Tuca. Tuca Rocha, fala, Tuquinha. Os 4 primeiros estão virando no mesmo ritmo, né? Então, eles estão forçando bastante. Pode estar com uma estratégia diferente, os 4 primeiros, né? 1:29.2, última volta do Tony Kanaan. 1:29.2 do Christian, 1:29 cravados do Dario Franchitti. Kenny Brack um pouquinho mais lento, 1:30. Na última volta ele tinha virado 1:29.0. Acho que nessa volta que deve ter dado algum erro. Na última volta só que o Kenny Brack perdeu um pouquinho ali, mas o pessoal da frente está andando ali no mesmo ritmo, né? E está se distanciando um pouco, esse bloco está se distanciando de um bloco intermediário que vem sendo comandado pelo Michael Andretti, que é o 6º colocado. Oscar, uma coisa importante para a gente salientar, depois do anúncio da Bridgestone como co-patrocinador da categoria para o próximo ano, provavelmente essa semana a Ford deve anunciar no banquete de encerramento da categoria que será o patrocinador oficial da categoria para o ano que vem. Então a gente sai a FedEx e entra a Ford como patrocinador oficial da categoria, provavelmente para 2003. São informações aqui na Record. O ano que vem tem Fórmula Mundial de novo, com algumas alterações. Alguns pilotos estão saindo, como por exemplo o caso do Christian Fittipaldi, que vai para a NASCAR. O Cristiano da Mata vai para a Fórmula 1. E de novo você tem essa imagem bonita aí da reta principal. Veja só, está tentando escapar da pressão. O Tora em cima do Mário Domingues. Do Mário Domingues, que é o piloto do Geraldo, está ali na frente. O Tora Takagi vem logo atrás. O Tora teve um fim de semana todo muito bom, ele andou muito bem. Hoje de manhã no warm-up ele andou, fez o 4º tempo e ele está com um acerto muito bom para a pista dos Hermanos Rodrigues. É a briga ali pela 7ª posição. Domingues está em 7º e o Tora Takagi é 8º. Mário Domingues, que é um piloto mexicano, chama a atenção do público do México. E o Tora Takagi vai jantar o Domingues já. Você duvida disso, Geraldo? Ele está muito bem, o Tora é um piloto rápido, sempre foi, quando passou pela Fórmula 1 ele foi muito elogiado e na Fórmula Mundial esse ano já fez boas corridas. Ele não tem ele perde um pouco a concentração em alguns momentos, mas ele é rápido. Sonhador, né? Fecha o olho, eu acho. Tem Mário Domingues ali lutando pela 7ª posição. Tora Takagi vem logo atrás. Tuca Rocha, o que é que sente um piloto aí quando é pressionado assim, Tuca? É difícil, né? Tem que olhar para frente e se ficar olhando no retrovisor desconcentra mesmo, porque aí qualquer vacilo pode tomar uma ultrapassagem, né? E o espelho sempre cheio, né? O espelho sempre cheio. Quando você freia, ele chega mais, o de trás chega mais ainda, né? E é uma situação ruim. É bom você estar bastante... Não tem um detalhe, por exemplo, chegar numa reta, você dá um tapinha no break antes só para tentar... Enganar o que está atrás, não? Tá louco? Os caras saem voando aí se fizer isso. Lá vem Tony, olha aí, de novo o Tony Kanaan na primeira posição, Tony, Christian Fittipaldi em segundo. O Dario Franchitti é o terceiro, está chegando. Tony é o primeiro, volta número 13, a partir de agora o pit está liberado. Tem que parar até a volta número 20, os líderes provavelmente vão levar até a volta 20. O
pelo menos até perto disso, né, Geraldo? Com certeza. Só lembrando o que você falou com relação aos cones, Oscar, eu acho que era importante lembrar, uma pista nova como essa, o cone ajuda o piloto a ter referência. Como eles nunca correram aí, eles deixaram o cone em várias partes da pista para que o piloto tenha uma referência de aceleração, freio e tomada de curva. Deixa eu ver se você está falando certo mesmo. Eu estou com um campeão aqui na linha, Geraldo Rodrigues. E mais um piloto para participar conosco dessa transmissão internacional da Record. É com muito prazer que eu estou anunciando aqui Gil de Ferran. Alô, Gil, boa noite. Boa noite, como vai? Tá tudo bem, Gil? Você está no Brasil? Estou aqui no Brasil, estou aqui em São Paulo, cheguei hoje de manhã. Tá aqui no Brasil, está acompanhando a corrida, a Fórmula Mundial. Queria saber o seguinte, como é que você está sentindo essa prova na Cidade do México, Gil? Pô, estou gostando, viu? Vendo o Tony primeiro aqui, estou ficando bem contente aqui. Está dando uma vontade de acelerar aqui, que tá brincadeira, viu? Piloto, quando vê corrida, é assim mesmo, tem vontade de acelerar, sai sempre andando. O ano foi bom para você, né, Gil? Não entendi, perdão. Você está me ouvindo, Gil de Ferran? Agora, repete, por favor. Queria saber, o ano foi bom para você, né, Gil? Não, foi um ano muito bom pra gente, sabe? A gente esteve disputando o campeonato durante todo o ano. Claro que infelizmente terminou com aquele acidente lá, mas a memória que ficou pra mim foi de um ano bom, de vitórias, de um ano bem disputado. E tomara que o ano que vem seja melhor ainda. Gil de Ferran, piloto bicampeão da Fórmula Mundial, que está participando conosco nessa transmissão da Rede Record de televisão. Na corrida de hoje, o Cristiano da Mata já campeão e o Tony Kanaan na ponta. Você faz alguma previsão? Você está torcendo especialmente para alguém, Gil? Estou torcendo bastante para o Tony, né? Que eu sou bem amigo dele, então espero que ele consiga manter essa primeira posição aí, sabe? Eu estou olhando agora o carro, parece que está indo muito bem agora. Tomara que continue assim daqui até o final da prova. É verdade, está indo bem o Tony Kanaan e o Christian Fittipaldi ali na segunda posição. Ô Gil, você está com a família aqui no Brasil, fica até o final do ano, trouxe a molecada, tá todo mundo aqui, Gil? Não, eu vim aqui sozinho agora, eu vou passar mais ou menos uma semana aqui, aí eu volto para lá e talvez eu volte para cá de novo, não sei ainda. Você sabe que a vida de piloto é assim mesmo, né, Geraldo? É um corre-corre danado. Quando termina a temporada, você pensa que o piloto vai ficar calminho, sossegado, não. Compromissos não faltam, né, Geraldo? As pessoas perguntam quando que é o período de férias dos pilotos, mas na verdade não tem férias. Eu acho que eles trabalham mais nessa época depois da temporada. O Gil já veio agora há umas 2 semanas para o Brasil, já está aí de novo trabalhando. Mas, Gil, dá muita saudade de circuito misto, Gil? Estou olhando aqui o circuito, estou achando uma delícia, viu, para te falar a verdade. Muito, muito bem feito o circuito. Parece que eles fizeram, o pessoal do México fez um grande trabalho nessa pista aí. Me está dando uma vontade de acelerar aqui, Geraldo, que não está brincadeira não, viu? Tá bom, Gil. Olha, obrigado, Gil, pela participação aqui. Boa sorte para você no ano que vem. Tomara que de novo você continue representando bem aí o esporte brasileiro, que já foi 2 vezes campeão aqui da Fórmula Mundial, andou muito bem no ano passado na IRL e seguramente no ano que vem o Gil de novo voando baixo, queimando nas retas. Uma pena que a curva só para um lado, né, Gil? É uma pena, de vez em quando, principalmente quando fica assistindo uma corrida desse tipo, como falei, dá bastante vontade de acelerar. Mas são corridas bem disputadas e dá pra gente se divertir bastante. Você gosta de futebol também, Gil, ou não acompanha, não? Eu acompanho um pouco. Fiquei sabendo que o meu time Palmeiras não teve um grande dia hoje. Você é palmeirense, é? Exatamente. Então vamos falar de Fórmula Mundial, vamos falar de IRL, de tênis, qualquer coisa menos futebol, né, Gil? Eu acho melhor. Hoje, pelo menos, sim. Obrigado, Gil. Um grande abraço, viu? Muito obrigado. Até logo. Um abraço e a todos vocês da Record. Muito obrigado. Simpático, Gil de Ferran, piloto brasileiro, talento brasileiro, que representa muito bem o Brasil nas pistas do mundo inteiro. Gil, repito, ganhou 2 vezes a Fórmula Mundial e está correndo agora na IRL. E é palmeirense. Daqui a pouco, quando acabar o automobilismo, quando terminar o Grande Prêmio da Cidade do México, o terceiro tempo, falando tudo da super rodada do Campeonato Brasileiro de hoje. Palmeiras rebaixado, Botafogo rebaixado, classificados para outra fase do campeonato, para a fase decisiva. São Paulo, São Caetano, Corinthians, Atlético, Juventude, Grêmio, Fluminense e Santos. Aí o Michel, dá a impressão que é o carro do Michel Jordão. Foi para a segunda ou do também? Não, Mário Domingues. Mário Domingues? É. Tem certeza? É, sim. Mário Domingues está ali fora, vamos ver. Vem chegando ali, olha só. Foi reto, é duro, hein, Ramiro? Suspensão. É duro, hein, Tuca Rocha? Quando você perde o controle assim... Suspensão ou pneu furado? Suspensão traseira esquerda ali, ou pneu furado. Tá voltando. Acho que dá pra... Vai até o box, acho que dá pra arrumar ainda. Mário Domingues conseguiu segurar lá no finalzinho, volta para a pista e deve ir para o pit agora. 15 voltas disputadas.
Daqui a pouco, depois da Fórmula Mundial. O terceiro tempo com Milton Neves e toda a equipe da Record. Falando na rodada de hoje do Campeonato Brasileiro. Dário Franchitti, você está vendo o Dário Franchitti. Repito, 15 voltas disputadas. Confira a classificação. Em primeiro, Tony. Em segundo, Christian. Em terceiro, Dário Franchitti. Em quarto, Kenny Brack. Em quinto, Patrick Carpentier. Em sexto, Maicon Andretti. Em sétimo, Mário Domingues. Em oitavo, Tora Takaki. Em nono está o Bruno. Bruno que largou na pole position. E agora é o nono colocado. E em décimo, Cristiano da Mata. O Bruno errou, Geraldo? Não, às vezes não errou, né? Os caras às vezes atrasam um pouquinho a freada e pegam um pouquinho da sujeira. Que é um erro. É difícil, quando a gente está aqui do lado de fora é sempre mais fácil falar que foi um erro, né? Às vezes você está dentro do carro, alguma coisa não aconteceu, o pneu não está quente o suficiente, pega um pouquinho, primeira volta, pista suja, né? E é complicado. Você viu, agora há pouco a gente mostrou, quando estava conversando com o Gil, o Alex Tagliani fez o seu pit stop. Geraldo, eu vou te perguntar de novo. O Bruno errou ou não errou? Não, com certeza, se ele tivesse feito tudo certo, ele estaria liderando a corrida. Com certeza alguma coisa aconteceu. Eu não sei se foi um erro dele ou foi uma falha mecânica, uma marcha que não engatou, então é difícil da gente dizer. Com certeza alguma coisa aconteceu. Inclusive eu achei que tinha sido ele na primeira curva, porque ele estava lado a lado com o Tony. E eu achei que já teria sido ele naquela hora do pole 3. E com isso o Bruno Junqueira cai para a nona posição na classificação, agora vem para 8. Teve um problema ali na frente, foi do Mário Domingues. Então ele ganhou uma posição e é o oitavo colocado. E em nono lugar vem o Cristiano da Mata que está aí na pista. Você está vendo o Tony Canan. Vai fechar mais uma volta o Tony, 17 voltas. E atenção, Celso Miranda, já todo mundo no pit. 17 voltas disputadas até a volta número 20. Todo mundo no pit, não é isso, Celso Miranda? Todo mundo tem que parar até a volta número 20. Lembrando que já está vindo para o pit também o Mário Domingos com a suspensão traseira esquerda quebrada. Ele teve muita habilidade para segurar o carro, não bater ali, porque no final daquela reta ele passava de 300 km por hora. A primeira colocação do Tony Canan, ele tem uma vantagem de 1 segundo, ponto 2, sempre assim, 1 segundo, ponto 2, na frente do Christian Fittipaldi, que está em segundo lugar. E aí está o Mário Domingues. Mário Domingues está ali parado no pit, o piloto do Geraldo Rodrigues. É uma pena, mais um piloto mexicano com problema ali. E realmente com a suspensão, eles trocaram os pneus, abasteceram, mas já estão abrindo ali o engine cover, a capa do motor, para verificar. O Tony Canan de novo para você inteirinho no seu vídeo, Tony, com capacete especial também nessa corrida. Tony, Christian Fittipaldi em segundo, a vantagem do Tony, repito, 1.2. O Dário Franchitti é o terceiro colocado, 1.4 atrás do Christian. Em quarto lugar está o Kenny Brack, 4.5 atrás do Dário Franchitti. Em quinto lugar está o Patrick Carpentier, 4.5 atrás do Kenny Brack. E em sexto lugar o Maicon Andretti, 2 segundos atrás do Patrick Carpentier. Estes os 6 primeiros colocados do Grande Prêmio do México. 18 voltas disputadas até aqui. Na volta número 20 tem um detalhe especial nessa corrida. Pit, o box vai estar aberto. E o Mário Domingues está indo embora, parece que até meio nervoso ali, está saindo do carro, o rapaz. Acho que não tem fim de corrida para ele, não é, Geraldo? Corrida em casa, sempre corrida em casa. Tchauzinho para a torcida ali, uma decepção grande. E esse coque na cabeça, isso significa que, Geraldo? Não, ele estava fazendo uma boa corrida. O Mário, a gente brincou aquele dia, falou, mas ele é um piloto bem evoluindo. E é ruim, né? Sem corrida em casa, para ficar de fora. Tuca Rocha, sempre é ruim sair do meio da corrida, né, Tuca? Olha essa câmera, que delícia. Você gosta, Tuca? Aí sim, né? Dá para sentir direitinho que traçado, motor, tudo. Você sabe que o Autódromo Hermanos Rodrigues tem uma particularidade, tem uma parte dele que é como um estádio, onde você vê uma sombra no meio da pista, os carros entram numa parte que é como um estádio, é muito bonito e deve ser uma sensação fantástica para os pilotos. A Fórmula 1 andou durante um bom tempo nesse circuito Hermanos Rodrigues, que foi reformado agora, foi refeito praticamente para essa etapa da Fórmula Mundial. O público mexicano tem um carinho muito grande por automobilismo e a Fórmula Mundial sempre que vai para o México, já tem acontecido isso durante os últimos anos, está sempre lotado, o autódromo está lotado, a movimentação do público é muito grande. Você viu ali o Mário Domingues, sim, de prova para ele, atenção, 19 voltas, 19 voltas disputadas. O pit já está movimentado ali, Celso Miranda, todo mundo no pit, já, Celso. Todo mundo esperando aí, os líderes vão entrar nessa volta de número 20, vai ser uma bela briga, uma briga intensa. O pessoal da Newman Haas com o Christian Fittipaldi espera colocar o piloto do carro número 11 na frente do Tony Canan. Lembrando que historicamente a equipe do Tony não está lá, não tem lá a melhor das histórias, como o próprio Geraldo Rodrigues pode nos contar aí. Atenção, reta principal, Tony já passou, fechou a volta. Na próxima ele vai para o pit. A vantagem do Tony de 1 segundo, ponto 1 do Christian Fittipaldi. Então a disputa realmente é lá no pit.
Agora a segunda posição do Christian, em terceiro está o Dário Franchitti. Fala, Geraldo. Desculpa, fala, Geraldo. Eu imagino agora na cabeça do Tony passando, conhecendo a equipe Morris Nunn como trabalha nos pitstops, o que ele deve estar pensando agora. Ele deve estar muito preocupado com esses pitstops, como ele sempre teve problema esse ano. Porque durante todo o ano, como disse o Geraldo ali, a equipe Morris Nunn não se deu bem nos pits. O Tony Kanaan sempre está fazendo um bom trabalho, é um piloto veloz, todo mundo sabe disso, um piloto competente. Mas esse ano, especialmente esse ano, nos pits o Tony Kanaan se deu mal. A equipe nunca trabalhou de acordo com a expectativa do piloto, né? Ou seja, fazer um trabalho igual às outras equipes de ponta. Então o Tony está perdendo ali. O Brasil está na expectativa para esse pit. Na liderança o Brasil, dobradinha brasileira até aqui. Tony Christian. Tony em primeiro, Christian Fittipaldi em segundo. Atenção, meus amigos do Brasil, pit está aberto. Todo mundo vai para o pit agora. Parte final do traçado. Olha só a movimentação ali no pit. Vai ficar a expectativa agora é o time do Tony, não é? É. A equipe do Tony Kanaan. Lá vem o piloto brasileiro, Christian Fittipaldi ali na segunda posição. A terceira colocação do Dário Franchitti. Vem praticamente todo mundo junto. O Christian puxou bastante agora o ritmo. Olha só como escapa ali, hein? Tony Kanaan na entrada do pit. Vem junto o Christian Fittipaldi. O limite de velocidade aí. Se acompanha do lado esquerdo do seu vídeo a entrada dos pilotos. Tony Kanaan, Christian Fittipaldi, Dário Franchitti, Kenny Brack. São os pilotos que estão entrando no pit. Nesse primeiro pit que acontece na corrida. Veja só a movimentação do Christian Fittipaldi, da equipe do Christian. Sua bomba ali, mas já sai, sem problemas nenhum. Vamos ver lá na ponta a saída. Olha aí a equipe da Morris Nunn. Vamos, rapaziada, vamos lá. Carro no chão, tá pronto, vai embora. O Christian tá aparecendo ali, saiu bem o Tony. Foi bom. Passa o Tony, Dário Franchitti, tá saindo. Muita movimentação no pit, de olho na saída, Geraldo. Vamos ver. Tá, o Tony na frente. Tony Kanaan. Tá vendo o Tony? Não é o Tony, não. Não, mas o Tony tá na frente, certeza. Esse é o Scott Dixon. E aí o Kenny Brack. Não, Bruno Junqueira. Bruno? Era o Bruno ali. Bruno Junqueira, olha só. Tony Kanaan, Christian Fittipaldi, Dário Franchitti. Acho que ninguém ganhou a posição de ninguém nesse pit. Não, eu acho os três primeiros com certeza não. O coração bate mais forte mesmo, não tem jeito, hein, Geraldo? É que o pit do Tony era bem no final, então o Christian realmente terminou antes do reabastecimento, mas ele tinha que percorrer ainda o pit inteirinho para chegar no Tony. Mas o Christian perdeu a posição, né? Perdeu? Terceiro, Christian. Ele perdeu pro Dário Franchitti? Perdeu. Tem certeza, Tuca? Aqui, tá no computador, tá mostrando. Vamos ver, atenção, primeira colocação é do Tony. O Tony está garantido ali em primeiro lugar. A segunda posição, o computador está mostrando o Dário Franchitti. E o Christian Fittipaldi vem na terceira posição, como disse o Tuca Rocha. Em quarto lugar, o Maicon Andretti. Em quinto, o Scott Dixon. O Bruno Junqueira, se é isso aqui, está aparecendo muito bem. Olha só, confirmado, o Bruno Junqueira. E o Dário Franchitti, o Bruno Junqueira. E na quarta posição ali o Patrick Carpentier. Ficou com menos 10 segundos atrás. Não é a disputa pelo campeonato. É. O Bruno Junqueira tem 158 pontos, o Dário Franchitti 4 menos e o Patrick Carpentier com 10 pontos menos. É isso, Geraldo? É. Tá certinho, né? Certo. Quero ver a briga lá no pit. Tony Kanaan está em primeiro, o Dário Franchitti em segundo lugar. O Tony Kanaan, a equipe Morris Nunn, trabalhou muito bem e o Tony continua na ponta. E ali parece que está com problema, hein, Geraldo? Então, agora é o Scott Dixon que entrou uma volta depois, né? Tá pronto já, tá saindo. O Scott Dixon. Ele entrou na volta 20, enquanto os outros entraram na volta 19. O Christian tá em segundo, né? O Christian está em segundo. O Christian está em segundo lugar. Aparece, então ninguém mudou nada, não. Christian em segundo lugar, a terceira posição. O Tony Kanaan em primeiro, o Christian Fittipaldi em segundo lugar. O programa fica meio perdido também, porque o pit é sempre muito movimentado, tem muitas mudanças. E nós vamos conferindo, de acordo com as voltas aí, as posições de novo na classificação desta etapa da Fórmula Mundial. A primeira colocação do Tony, em segundo lugar está o Christian Fittipaldi. Então, dobradinha brasileira. Nesta etapa da Fórmula Mundial que está acontecendo na cidade do México. 73 voltas a corrida de hoje. Assim que acabar a corrida, o Milton Neves chega com o terceiro tempo aqui na Rede Record. Falando tudo sobre a rodada de hoje. Que time você torce, Geraldo? Vamos mudar de assunto, por favor. Palmeirense, você, Tuca Rocha? Corinthians. Corintiano. No terceiro tempo, daqui a pouco, logo depois da Fórmula Mundial, tudo sobre a rodada de hoje no Campeonato Brasileiro. Tony Kanaan, o primeiro colocado. Está feliz da vida o Tony. Andou algumas vezes esse ano na primeira posição. Mas agora, depois desse pit, ele deve estar mais animado. Porque ele fala, opa, acho que a equipe acertou a mão.
Então trabalharam bem no primeiro pit, por que não pensar assim também no segundo e no terceiro? E se isso aconteceu, Tony pode começar a pensar em vitória. Precisa saber agora da resistência, da durabilidade desse equipamento que ele tem na mão. O Michel Jourdain entrou agora, ele aparecia em terceiro lugar, porque como ele tinha feito um pit naquele comecinho da corrida com as batidas, pode atrasar um pouquinho, né? Atrasar, ele aparecia em terceiro, agora ele vai perder essas posições. E o Dário volta a ser o terceiro colocado. O Dário fica ali na terceira posição, o Tony Kanaan está na frente do Christian Fittipaldi, menos de um segundo na última volta, 877 milésimos de segundos, não é nada. Está ali colado o Christian Fittipaldi, a briga é pela primeira posição de dois pilotos brasileiros, Tony Kanaan e o Christian Fittipaldi. São as emoções da Fórmula Mundial que você está acompanhando aqui na tela da Record. Celso Miranda, fala, Celso. Com relação a novos pilotos que estão procurando vaga aqui na categoria, a gente está vendo aí a estreia do Darren Neren, o piloto alemão que está estreando na equipe do Dale Coyne nesse final de semana. Fez só um treino, mas até agora está andando bem na prova. Pelo menos está segurando o ritmo da corrida, está em 16º lugar. Também a possibilidade da gente ter na próxima temporada o piloto português Thiago Monteiro e também outro piloto mexicano, o Roberto Gonzalez, já que o patrocinador do Michel Jourdain Júnior confirmou o patrocínio para o ano que vem, vai continuar na categoria. Agora, a gente está vendo um piloto português porque pode ser que em 2004 haja uma corrida em Portugal. Tá certo. E tem também a possibilidade de ter novos brasileiros na Fórmula Mundial no ano que vem, não, Geraldo Rodrigues? Com a saída do Tony, do Cristiano da Mata e do Christian Fittipaldi, abre uma boa possibilidade para o Mário Haberfeld, que já está negociando com a equipe Walker, e o Ricardo Zonta, que também está aí no México nesse final de semana, negociando com algumas equipes para vir para a Fórmula Mundial. Fórmula Mundial, você sabe, aqui tem sempre brasileiro na frente. São as emoções da Fórmula Mundial que você está acompanhando na Rede Record de televisão. E aí a briga pela primeira posição e uma disputa brasileira, dobradinha do Brasil. Em primeiro, Tony Kanaan, em segundo, Christian Fittipaldi. Dário Franchitti virou muito rápido agora, 1:27.9. É a volta mais rápida dele. E bem rápido, né? 2 segundos quase mais rápido aí que o pessoal que está andando 1:29 e pouco, não é isso, Tuca? Tem gente, virando 1:29. O Tony está virando 1:28.2. Foi meio segundo mais rápido que o Tony. Dário Franchitti se apresenta, está 4 segundos, ponto 4 atrás do Christian Fittipaldi. O último pit não foi tão bom assim para o Dário Franchitti, não. O Christian está colado ali no Tony Kanaan, você viu a imagem. O Tony primeiro, esse é o Christian. E logo depois aparece, olha só, lá atrás aponta o Dário Franchitti, que é o terceiro colocado da corrida. Uma coisa, Oscar, a gente precisa lembrar, é que quando o Dário saiu do box, ele pegou o Michel Jourdain na frente com um pneu velho. Então isso segurou o pneu dele novo, bom, ele não pôde utilizar. Agora o Michel saiu da frente, ele está com o pneu ainda em estado muito bom, pista livre, ele pode andar bem rápido. Isso é verdade. Quando você tem um pneu, quando você coloca um pneu novo nas 2 primeiras voltas, o grip é um grip muito melhor do que você vai ter sempre, né? E é a hora que você tem que aproveitar o pneu. E por azar o Franchitti teve o Michel Jourdain na frente e isso vai atrapalhar bastante a corrida dele. Essa voz é do menino Tuca Rocha, piloto brasileiro que está andando na Telefônica World Series. O primeiro ano dele numa categoria de ponta internacional. Já mostrou talento e vai estar correndo no dia 1º de dezembro em Curitiba, no dia 8 de dezembro em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, nas 2 últimas etapas da Telefônica World Series. Tuca Rocha está conosco, Tuca Rocha. Lá vem Maicon Andretti. Maicon Andretti, vamos ver a classificação, piloto americano Maicon Andretti é o 6º. E o Tony Kanaan lá na ponta. Até agora não tem para ninguém, a dobradinha brasileira. Tony Kanaan, Christian Fittipaldi em segundo. Os 2 primeiros colocados. E o Dário Franchitti que está de olho nos $500 mil que vale a segunda colocação, que vale a vice-liderança, né? O vice-campeonato. O Dário Franchitti está perto disso aí por enquanto, porque ele é o terceiro colocado. Se terminar em terceiro, o Dário Franchitti pula para 152 pontos na classificação do Mundial. Vai bater assim o Patrick Carpentier, que está atrás dele também o Bruno Junqueira. Oscar, você falou da Telefônica World Series, é importante também lembrar que tem outros brasileiros correndo na categoria, o Luciano Gomide, o Rodrigo Esperafico e o Ricardo Zonta. Quer dizer, a gente vai ter uma festa no dia 1º em Curitiba e no dia 8 aqui em São Paulo, com certeza. O Zonta arrebentou esse ano de novo, né? O Zonta que já é campeão da categoria desse ano, companheiro de equipe do Tuca. Você viu o Zonta na pista esse ano, Tuca, ou não viu, não? Vi bastante, né? Quando acabava o treino? Não, mas foi muito bom pra mim ter ele como companheiro, é uma fera. Tomara que
esteja aí na Indy, na kart o ano que vem, porque com certeza vai andar forte, vai andar na frente, vai dar alegria pro Brasil. E esse ano que o Brasil teve bastante alegria, né? O Rubinho vice-campeão, o Cristiano campeão, teve o Elinho também foi vice-campeão e também o Ricardo Zonta, né? Campeão na nossa. O Brasil tá arrebentando. E tivemos Tuca Rocha na pista, né? Dividindo algumas curvas lá e se apresentando para o mundo inteiro. Pilotando o carro número 14. Isso, 14 e o Ricardo... E o Ricardo é o número 15, né, dessa etapa da Telefônica World Series deste ano. Oscar. Muito bem, Celso Miranda está me chamando. Fala, Celso. Só para adicionar um título internacional do Brasil na Fórmula 3000 europeia, que já teve como campeões o Felipe Massa e o próprio Ricardo Esperafico, esse ano o piloto lá do sul do Paraná, o Jaime Melo Júnior faturou o título aí, é mais um título internacional para o Brasil. Ele também é outro candidato a vir para a kart, para a Fórmula Mundial na temporada de 2020. Bem lembrado, senhor. O que essa molecada brasileira anda, né, Geraldo? Ah, impressionante. Anda muito, olha lá, Tony Canan, primeiro colocado, 27 voltas disputadas na etapa de hoje na Cidade do México da Fórmula Mundial. Tony em primeiro, sempre um segundo e pouquinho na frente do Christian Fittipaldi, tá tudo junto ali. Aí o carro do Dário Franchitti, veja essa imagem. Essa câmera colocada no carro do Dário Franchitti, sol forte na Cidade do México, mas não está tão calor assim não. Temperatura ali 16, 17 graus. Dário Franchitti, a curva para a esquerda, lá na frente está o Christian Fittipaldi. Não perde de vista o piloto brasileiro, mas o Christian está um pouco à frente dele. A vantagem do Christian de 3 segundos, ponto 6. Essa vantagem já foi maior. E é difícil para a câmera acompanhar a volta inteira no carro, porque o circuito é longo e abre um pouco lá do ponto de recepção da imagem. Então escapa um pouco. Veja só, Dário Franchitti. 27 voltas disputadas. O próximo pit na volta número 40. Quando acabar o automobilismo, tem o terceiro tempo aqui na Rede Record de televisão. Campeonato Brasileiro, hoje uma super rodada. Você vai acompanhar tudo. Milton Neves já está se preparando. Ele vem daqui a pouco com o terceiro tempo, com toda a equipe da Rede Record. Para falar dos classificados, dos rebaixados e da rodada de hoje do Campeonato Brasileiro. Que time você torce, Geraldo? Torcia. Não, tô brincando. Torço pro Palmeiras, sempre torci. Estou bem chateado com o que aconteceu, mas vamos lá. Um ano passa rápido. E o Tuca? Corintiano, né? Feliz com a classificação e um pouquinho feliz com a desclassificação do Palmeiras. Você é corintiano, santista, São Paulino, botafoguense, flamenguista, você tem sempre um bom motivo para ver o terceiro tempo. Milton Neves vai estar já apresentando o terceiro tempo, logo depois do automobilismo. Falando na rodada de hoje do Campeonato Brasileiro, os gols da rodada, entrevistas, debates, o terceiro tempo vem aí daqui a pouco. 28 voltas disputadas, num total de 73 voltas no México, Cidade do México. O grande prêmio da Cidade do México, a Fórmula Mundial voltando. O Tuca Rocha está me chamando. Fala, Tuca. Eu tava observando aqui, esse circuito tem muita curva de raio longo e... Que exige muito do pescoço, essas curvas que estão mostrando agora. Do pescoço, Tuca? Porque é uma força G muito grande. E também, depois do final da reta, tem uma freada bastante forte. Eu acho que os pilotos vão terminar um pouco no limite aí, porque... E também você pode ver que tem bastante bump na pista, né? Isso também desgasta muito. E os três primeiros estão forçando muito. Acho que eles vão terminar um pouquinho no limite aí. Vamos ver quem vai aguentar mais. Fórmula Mundial na Rede Record de televisão. Você está acompanhando tudo, direto da Cidade do México. Tuca Rocha está aqui conosco, piloto da Telefônica World Series, fazendo comentários e acompanhando de perto essa etapa da Fórmula Mundial. Otaviano Costa está arrebentando com os jogos de família, todas as segundas, terças e quintas, às 9 da noite, aqui na Rede Record de televisão. Esse é o Stefan Johansson, que está anunciando que também terá uma equipe ano que vem. Já andou na Fórmula 1. Eles colocam... Ele tem trabalhado bastante para isso. Teve uma equipe de Fórmula Indy Lights por 2 ou 3 anos, até com pilotos brasileiros como Luiz Garcia. E agora procura também pilotos para correr na equipe dele para ano que vem. Movimentação do público aí na reta principal. Cadê o Tony Canan? O Tony Canan já passou, está lá na frente, é o primeiro colocado. Você está vendo ali o Scott Dixon. E na frente dele... Deu Alex Tagliani, na primeira posição está o Tony Canan, o Christian Fittipaldi é o segundo colocado. A terceira colocação do Kenny Brack. Vamos dar uma passada em todos aqui. O Patrick Carpentier está em quinto, o Maicon Andretti é o sexto, o Tora Takaki está em sétimo, em oitavo está o Bruno Junqueira, em nono está o Cristiano da Mata, em décimo está o Shinji Nakano
Em 11º, o Alex Tagliani. E logo depois o Scott Dixon, que você viu ali, é o 12º colocado. O Stephen Johansson continua conversando com a televisão norte-americana. Eu digo para você que o 13º é o Jimmy Vasser. Em 14º está Oriol Sérvia. Em 15º, Michel Jourdain. Em 16º, o André Lotterer. André Lotterer estreando na Fórmula Mundial nesta corrida. Em 17º é um piloto alemão, André Lotterer. Em 17º está o Paul Tracy. Já foi embora o Paul Tracy? Está na pista ainda, não? Tá na pista. Está na pista. Uma volta atrás. Em 18º está o Mário Domingues, que já abandonou a corrida. Então já não tem mais nada. E o Luiz Dias também já abandonou a prova. Está fora da corrida. Mário Domingues estreante neste ano. E Luiz Dias estreante na Fórmula Mundial nesta corrida. Você está acompanhando aqui na Rede Record de televisão todos os lances da Fórmula Mundial. Veja só. Aí o Scott Dixon brigando por posição. Na frente dele está o Alex Tagliani. O Scott Dixon é o 12º colocado. Deixa eu ver, o Cristiano é o 9º. Cristiano da Mata está em 9º lugar. Em 31 voltas disputadas até agora. Celso Miranda, fala Celso. Mais 10 voltas para a próxima parada no pit. E a gente tem que observar também o desempenho do Kenny Brack. Kenny Brack está na 4ª colocação agora. Os 2 melhores resultados dele neste ano foram 2 pódios em Toronto e Laguna Seca. Ele, que é o piloto mais bem pago da categoria nesse ano, deve ser um piloto para andar numa equipe que o Bob Rahal deve montar na IRL. Se a gente comparar direto aí, o Bruno Junqueira já venceu 2 corridas, tem 4 poles e está brigando pelo vice-campeonato nessa temporada. E pensar que o Chip Ganassi estava querendo mandar embora o Bruno para esse ano, hein? Já pensou? E o Junqueira brigando pelo vice-campeonato e está aí nas paradas o Bruno Junqueira. Fala, Geraldo. Porque dizem aí os bastidores que, na verdade, o Bruno Junqueira realmente não quis renovar com a Ganassi. O Chip Ganassi exigiu, ele está querendo renovar com o Bruno, e o Bruno preferiu ir para nenhuma Haas, mesmo que fosse um contrato mais curto, porque foi muito maltratado no primeiro ano. E o Bruno está suando aí para passar o Toro Takagi. Eles dois têm motor Toyota, o carro do Toro Amostra está bem acertado, então ele está tendo trabalho para passar ele. Outro detalhe, Geraldo, é com relação ao tipo de chassi que usa o Toro Takagi, que nessa pista está tendo um melhor desempenho por conta dessa pressão aerodinâmica que é diferente na altitude da Cidade do México. O Toro Takagi usa um carro Reynard e o Bruno está com o Lola, que tem por desenho, por base de desenho, uma pressão aerodinâmica maior. Por isso ele deve estar tendo um pouquinho de dificuldade nesse momento da corrida. Já estamos atingindo a metade da prova, na etapa de hoje da Fórmula Mundial, Grande Prêmio da Cidade do México. Daqui a pouco vem o futebol, vem a rodada do Campeonato Brasileiro hoje. São Paulo, São Caetano, Corinthians, Juventude, Atlético Mineiro, Grêmio, Fluminense e Santos. Os times classificados para a fase decisiva do campeonato. Daqui a pouco o terceiro tempo, falando tudo desses times, a preparação dos times a partir de agora para jogos decisivos do Campeonato Brasileiro. Agora é um mata-mata para arrebentar. São Paulo, São Caetano, Corinthians, Juventude, Atlético, Grêmio, Fluminense e Santos. E para começar essa brincadeira já tem São Paulo e Santos num clássico de arrepiar no Campeonato Brasileiro. O terceiro tempo chega daqui a pouco, depois do automobilismo. Palmeiras rebaixado, Botafogo rebaixado, o Gama também caiu. O outro time que caiu, você sabe quem é, Geraldo? Botafogo, Palmeiras, Portuguesa. Portuguesa também caiu. Então Palmeiras, Botafogo, Portuguesa e Gama na segundona no ano que vem. Daqui a pouco o terceiro tempo para discutir, para falar, para analisar e mostrar os gols da rodada do Campeonato Brasileiro. Já depois do automobilismo. 32 voltas disputadas, um total de 73 voltas. Veja só essa imagem. A partir do carro de Dário Franchitti. Está mais perto do Christian Fittipaldi. Ele está buscando o Christian. 3 segundos e meio ali a vantagem do Christian Fittipaldi para Dário Franchitti. Ele ou o Paul Tracy aqui? Não, de novo o carro do Dário. Dário, né? E já está mais perto, viu? Esses 3 segundos que o computador acusa aí não é... Já não é mais isso, não. Não é, não. Geraldo Rodrigues é o nosso comentarista, vive de perto o automobilismo já desde que nasceu. Está ali acompanhando de perto e vê que o Dário Franchitti está chegando no Christian Fittipaldi, que é o segundo colocado. Está um pozinho ali, mas é na pista, né? Atenção, vem lá, Dário Franchitti. E a tela, a câmera dele está um pouquinho suja, viu, Geraldo? Eu vou te falar que eu acho que de novo, eu vou te falar que de novo a gente foi enganado pela imagem. Eu acho que é o Paul Tracy esse carro, Oscar. Você está me enganando, Geraldo? Não, é que a gente está com a cor pra gente está parecendo sempre o carro como azul, mas é o carro do Paul Tracy, sim, com certeza. É? Não é o Christian que está ali na frente, não, é o Paul Tracy agora. É o Paul Tracy. Está confirmado? Está confirmado, sim. Ele aparece como azul pra gente aqui, mas é o Paul Tracy.
É o Paul 3 com o carro número 26. Teve problemas no comecinho da prova. O Paul 3 foi jogado para fora já lá na primeira curva. Então por isso ele está lá atrás. É um dos últimos colocados. É o 17º colocado. E na frente deles, com o Paul 3 realmente o André Lotterer. É um piloto alemão que está marcando a sua estreia hoje na Fórmula Mundial. Em primeiro, lá na ponta, dobradinha brasileira, Brasil na frente. Tony Kanaan, primeiro colocado, Christian Fittipaldi é o segundo. Tony e Christian, os dois ali na ponta desde o começo da corrida. Para ser, bem na verdade, na primeira posição, largou Bruno Junqueira. Mas aí no meio da primeira curva, logo lá, no meio da primeira volta, numa das curvas, ele acabou perdendo, cometendo um pequeno erro e escapou. E é o Jimmy Vasser que está na frente do Paul 3, ele acaba de passar o Jimmy Vasser. E passou bem bonito, hein? Vai embora, ó. O Jimmy tinha dado uma travada na volta anterior, isso cria um flat spot, uma área plana no pneu, e isso dificulta muito depois da retomada. Demora algumas voltas para o carro continuar a ter o mesmo grip. O Paul 3 é sempre muito rápido, né? Faz muito rápido. Sempre um show, é um bom piloto. Tora Takagi fora da pista. É um bom piloto. André Lotterer. Atenção, Tora Takagi fora da pista. Não, André Lotterer, desculpa. É o André Lotterer que está fora da pista. Com o carro da Dale Coyne marcando a sua estreia hoje na Fórmula Mundial. Evidentemente uma estreia em um carro desse porte aí, o piloto sempre sente, né? Não, com certeza, um piloto principalmente que andou muito de Fórmula 1 esse ano, pega um carro da Fórmula Mundial, que é um carro que tem muita potência e muita velocidade, porque o carro é turbo, então é uma tocada diferente. Para o piloto se adaptar, já chegar a cair direto para uma corrida não é fácil. Aí ele quase levou o Michel Jordan, hein? Quase levou o último mexicano da corrida junto com ele. Mas ele tava um pouco longe para tentar uma ultrapassagem ali. Não dava, né, Tuca? Não dava. Vamos ver de novo daqui a pouco isso aí. Você viu só, rapaz? Vamos arrepiar, hein? Ia ser difícil sair do autódromo, hein? O último mexicano, se ele pusesse para fora. E ali no final dessa reta ali, evidentemente já está na tomada da curva, já perdeu um pouco a velocidade de alguns metros atrás. Mas ainda assim é uma curva que se faz perto de 150, 160 por hora. Até mais disso, 160, né? eu acho. E ele é um piloto que acho que andou de Fórmula 3 esse ano, correu e nunca correu no... Aí, vamos ver. Aí a saída dele aí. Tava muito longe, muito longe. Tava longe, não dava, né? Porque eu acho que ele só correu de Fórmula 3 e os testes foram de Fórmula 1, né? E você sente um pouco, né? Jimmy Vasser tá indo pit. Fala, Tuca. A sensação de ultrapassagem. Eu saí da Fórmula 3, fui para a World Series esse ano, e a gente chega um pouco à velocidade desses carros, e no começo das ultrapassagens você perde um pouco a noção exata do tempo. Pode ter acontecido isso com ele. Tuca Rocha, nosso convidado hoje, está participando dessa transmissão internacional da Rede Record. O Tuca que vai estar pilotando um carro da Telefônica World Series no próximo dia 1º de dezembro em Curitiba e no dia 8 de dezembro em São Paulo, em Interlagos. O Tuca tem só 19 anos, ele fez só uma temporada de Fórmula 3 no Brasil, foi vice-campeão, apesar de ter perdido 3 corridas por um problema de saúde. E na World Series esse ano já largou em quarto, fez um trabalho fantástico, mas sofreu bastante, porque é um carro potente. Não, 14 horas. Sofreu bastante. Um carro de 400 e poucos cavalos, né, Tuca? 415, né? É um carro, o chassi dele é muito bom, as curvas faz bastante rápido e foi difícil, tá sendo difícil a adaptação, mas vamos ver se vamos mostrar alguma coisa aqui no Brasil. Espera a torcida lá no Brasil. Vamos ver esse pit aí agora. O Alex Tagliani vai para o pit. 35 voltas disputadas, um total de 73. Até a volta 40, os líderes têm que ir para o pit. A Fórmula Mundial ali em cima no alto, você confere sempre a classificação dessa etapa. Está acontecendo na cidade do México. Alex Tagliani está ali, parado no pit. Troca de pneus. Carro sendo reabastecido. Essa bomba aí coloca quantos litros em quantos segundos, Geraldo Rodrigues? Eles colocam 120 litros em 10 segundos. 10 segundos. É um absurdo, hein? Não, é muito rápido, é um volume e sem nenhum problema de vazamento. É uma bomba é um sistema aeronáutico, né? A gente chama engate aeronáutico. Igual que usa em avião. Alex Tagliani volta para a pista. Tony Kanaan aparece na primeira colocação. Em segundo lugar, Christian Fittipaldi. Os dois primeiros desde o começo da prova. É sempre assim, é assim que gostamos. Dobradinha brasileira. Passa o Tony, passa o Christian. Tony Kanaan queima na reta o Tony. Mais uma volta para o piloto brasileiro. Christian Fittipaldi em segundo lugar. E o Tony continua ali na frente, a 1 segundo, ponto 2 da frente do Christian. Sempre nessa batida. E o Dario Franchitti chegou 3 segundos atrás. 3 segundos menos que isso nessa última passagem aí. 2.9. O Dario Franchitti é o terceiro colocado. Kenny Brack está em quarto. Em quinto está o Patrick Carpentier. Em sexto lugar continua Maicon Andretti. Estes os 6 primeiros colocados.
Já estamos na volta número 37, vamos para a volta 38 e o pit começa a ficar movimentado a partir de agora. Não é não, Celso Miranda? Começa a ficar movimentado porque os 10 primeiros pilotos estão na mesma volta, todos têm de parar na volta de número 40 para efetuar esse segundo pit stop. A troca de pneus obrigatória e reabastecimento. Olha aí os primeiros colocados. O Tony, 1.4 na frente na última volta. Christian Fittipaldi, 3.2. Depois vem o Dário Franchitti, o Dário que está 3.2 atrás do Christian. E assim está a classificação dos primeiros colocados desta volta número 31. Oscar, oi. A gente repara que o carro do Tony tem muito menos asa traseira do que o carro do Christian. Apesar dos dois estarem correndo de chassi Lola, eu acho que a equipe do Tá Tony... vendo isso nessa velocidade? Eu vou prestar atenção. O Tuca que me corrige aí se eu estiver falando errado, mas visualmente dá a impressão que a asa traseira do Tony, ele está usando muito menos ângulo de asa, o carro está muito menos carregado. Por isso que nas retas ele consegue ter uma velocidade final maior que a do Christian, o que mantém essa diferença entre os dois. E na curva o Christian encosta um pouco nas curvas? Porque você vê, ó, dá uma olhada na asa traseira do Tony e a asa traseira do Christian. Sei. Dá para reparar que a do Tony está mais inclinada para baixo e a do Christian mais de pé, formando como se fosse uma parede. Se eu perguntar para o piloto Tuca Rocha, você confere, Tuca, é isso mesmo? É verdade, é isso mesmo. E na reta, você pode ver que na primeira parte do circuito o Tony é sempre mais rápido e depois, na última parte, o Christian chega. Que é as partes que influem bastante a aerodinâmica. Porque como ele tem mais... Olha que imagem bonita, Geraldo. Ó. É muito bonito mesmo. No final da reta, no circuito mexicano. Todo mundo junto aí. É o Cristiano da Mata que chega também, completa a volta. O piloto brasileiro, Cristiano da Mata, que está em nono lugar. Vamos conferir os brasileiros. Tony Kanaan em primeiro, em segundo está Christian Fittipaldi. Depois aparece o Bruno Junqueira, que é o oitavo colocado. E o Cristiano da Mata, que está em nono lugar. O Cristiano largou em 12º, é o nono. E o Bruno Junqueira largou em primeiro. Aí teve um problema o seu Carl Haas, sim. Que é o dono da escuderia Nilma Haas. Está perdendo o Cristiano, perdendo o Christian Fittipaldi por ano que vem, correndo atrás, né? Já tem um brasileiro, Bruno Junqueira, e quem sabe podemos ter outro brasileiro aí o ano que vem na Nilma Haas também. Quando o Geraldo fala quem sabe podemos ter outro brasileiro, já está tudo certo. Já tem mais um brasileiro lá, não tem acerto. Oscar. Tá errado, Geraldo? Não tem não, está perto. O Geraldo é meio mineiro, quando ele começa assim, fala, Celso Miranda. A questão é que tem um canadense disputando essa vaga aí com o Ricardo Zonta. Estão divulgando aqui, pelo menos lá no Canadá, está bem adiantada a conversação do Alex Tagliani para ser companheiro de equipe do Bruno Junqueira. É um canadense no meio do caminho, viu, Geraldo? Eu sei que sim. Na verdade, também teve uma equipe canadense de Transan que anunciou que vai entrar na Kart ano que vem. E essa equipe gostaria muito de ter o Tagliani como piloto da equipe. E é uma chance para o Tagliani também ter nessa equipe canadense. Dobradinha brasileira, olha a classificação, Grande Prêmio da Cidade do México, 38 voltas disputadas, um total de 73, Tony Kanaan em primeiro, Christian Fittipaldi em segundo, Dário Franchitti em terceiro, Kenny Brack está em quarto, em quinto, Patrick Carpentier, em sexto, Mike Andretti, em sétimo, Toro Takaki, em oitavo, Bruno Junqueira, o campeão Cristiano da Mata está em nono, em décimo, Shinji Nakano, em décimo primeiro, Dixon, em décimo segundo, Oriol Sérvia, em décimo terceiro, mexicano Michel Jourdain, em décimo quarto, Lotterer. Em 15º, Tagliani. Em 16º, Jimmy Vasser. 17º, Paul Tracy. 18º, já fora, Mário Domingues, Luiz Dias. Os dois mexicanos fora da corrida de hoje. Tony Kanaan vem aí abrindo na primeira colocação. Christian Fittipaldi vem junto. É o segundo colocado. O pit já está aberto para quem quer fazer o pit, o segundo pit. Tony Kanaan já parou uma vez, a equipe Morristan trabalhou muito bem. A partir de agora a expectativa desse talento brasileiro que é o Tony. Que a equipe dele não trabalhou bem o ano todo, exceto no último pit que fez direitinho. Por isso ele continua ali na frente. O Christian Fittipaldi tentando o pódio nessa corrida. Também já está na expectativa maluca ali, fechando mais uma volta. Reta principal, passa Tony, passa Christian. Dário Franchitti vem junto. Fechada mais uma volta, volta número 39. Mais uma volta e todo mundo no pit. O Celso Miranda também está esperto aí, não está não, Celso? Ligado principalmente nos tempos que o Christian Fittipaldi está fazendo agora para encostar no Tony Kanaan. A ordem da equipe, a estratégia, nesses momentos em que eles estão chegando no momento, na hora de entrar no pit, é do Christian Fittipaldi aumentar a pressão. E ele está fazendo isso. 3 décimos de segundo na volta passada, 2 décimos de segundo mais rápido que o Tony Kanaan nessa volta que acabou agora. 39 voltas disputadas, de olho no Tony Kanaan, de olho no Tony Kanaan. Piloto brasileiro vai abrindo ali na primeira colocação, parece que escapa um pouco em relação a Christian Fittipaldi. O que o Christian tem a favor dele em relação ao Dário e ao Tony, que ele está de motor Toyota, que é mais econômico, então ele pode manter um ritmo até 2, 3 voltas por pit.
aí andar de cano cheio com a mistura mais gorda, com o maior volume de combustível consumido possível, que faz ele ficar muito rápido. Veja só o Christian como chega ali na segunda colocação. Dário Franchitti é o terceiro colocado. É mais uma volta e o pit, não é isso? É. O Dário Franchitti, eu acho que vai incomodar nessa última parte da corrida, que ele vem fazendo tempos mais rápidos que o do Tony e do Christian. Olha só, Christian antecipa uma volta, já vai pro pit. De olho em Christian Fittipaldi. O piloto brasileiro antecipa uma volta e vai pro pit na volta número 39. Passa o Tony, completa a volta número 40. Na próxima volta o Tony tem que parar obrigatoriamente. A disputa pela primeira colocação fica aí nesse pit do Christian Fittipaldi. O trabalho da equipe Nilma Haas. Teve problemas do Christian, não. Eles tiraram a asa dianteira do Christian, mais ou menos seguindo aquilo que a gente estava falando, tiraram um pouco de asa do carro. Geraldo Rodrigues sabe tudo de automobilismo, está aqui conosco na Record. Christian Fittipaldi está voltando para a pista. Já fez o pit dele, antecipou, agora fica a expectativa para a parada do Tony Kanaan. Christian volta, bem baixo, reta principal, Tony no meio do traçado. O Tony vai lá para fazer o seu pit agora. É obrigatória a parada do Tony Kanaan, que está na liderança, é o primeiro colocado. O Christian perde, evidentemente, muitas posições, mas vai retomá-las daqui a pouco. Paul Tracy, a volta mais rápida, 27.3 lá atrás. Paul Tracy voa abaixo, o piloto canadense Paul Tracy. Christian Fittipaldi de volta na pista. Já fez o pit. Quero ver o Tony agora. Quero ver a equipe Morrison. Tony Kanaan briga pela primeira posição. Dário Franchitti vem junto. O Dário Franchitti agora é o segundo colocado. Aí o Tony. Tony Kanaan nas últimas curvas. O pit está aberto. A tomada na curva. Vem para a direita agora. Lá vai Tony Kanaan. Atenção. Tony virou muito rápido essa última volta. Vira bem o Tony, está entrando no pit. O Dário Franchitti vai aparecer lá atrás. Já aparece. É cumprido o pit para o Tony porque ele tem que parar lá na ponta. Chega o Tony Kanaan. A equipe Morrison está pronta. Dário Franchitti também, o pit dele é lá na frente. Quem trabalhar mais rápido aí ganha uma posição. Tony briga para defender a sua posição. E de olho na pista que o Christian Fittipaldi vem aí. O Christian está chegando. Parou também o Kenny Bach. Tony no chão, vai embora. Ih, problemas. A mangueira. Vai ter que voltar. Ih, teve um problema ali. Tem fogo. Olha o desespero dos mecânicos. Tem fogo ali na pista. Tem fogo ali no metanol, não dá para ver as labaredas. Tá com fogo o mecânico se debatendo ali na pista. A equipe... E ali provavelmente ele já não deve ter mais fogo, mas deve estar com muita dor, evidentemente, porque afinal de contas... Que momento delicado da corrida. O metanol você não consegue enxergar quando o fogo pega, então é muito, muito delicado. O Tony Kanaan vai embora, mas o pit dele foi muito complicado e deu esse acidente. Os mecânicos ficaram se debatendo ali no pit e continua a correria ali. Bom, sorte que não teve um incêndio, né, Oscar? Porque a quantidade de metanol que esparramou pelo chão foi muita sorte ali de não ter acontecido uma coisa ainda pior. Veja só, a equipe de resgate da kart está ali atendendo o mecânico. Está parado ali, sentado no muro. Continua uma movimentação muito intensa na equipe, no box da equipe Morrison. Reveja, o Tony Kanaan saindo, o carro no chão. E aí, ó, pegou fogo. Mas olha só a quantidade de metanol no chão aqui e, por sorte, não teve uma... Porque a mangueira está ali sem a ponta. E o problema, Geraldo, é que está no rosto dele. Aí o outro mecânico puxou ele para longe do metanol. Tá louco. Ele fica se contorcendo ali e parece que a viseira estava aberta do capacete. E acho que ele teve fogo no rosto, pelo menos deu essa impressão no começo. E ele está reclamando de fogo nos pés ou nas pernas. Está sendo vistoriado ali pelo médico da kart. Esse é o box da Morrison. Não dá para ver a chama, é um desespero. Não dá para ver a chama. E aí outro pit sendo trabalhado da equipe da Chip Ganassi. Está saindo ali, eu fiquei impressionado com essas imagens dos mecânicos. Essas imagens dos mecânicos da equipe da Morrison. Vamos ver mais uma vez? A chegada do Tony Kanaan e a saída do Tony, e aí pronto. Aconteceu alguma faísca ali que gerou esse fogo. O mecânico aqui que não tinha nem proteção, não tinha nem capacete. Recebeu um balde d'água. Esse mecânico que está aqui com essa camisa
vinho, Sei. ele é o que dá a plaquinha só. Ele só põe a placa para o piloto falar. Então ele não tem roupa anti-chama. E essa imagem aí é uma imagem de desespero do mecânico. Está em chamas. Pode ver que veio gente... pode ver que veio gente até de outra equipe, das outras equipes ajudarem. Todo mundo veio socorrer ali. Porque, né, eu repito, não dá para você ver a chama, o metanol pega fogo, você não vê o fogo, não vê a chama. O Uriel Sérgio agora lá fora também. O Uriel Sérgio está lá fora. Mas ficou essa imagem aí marcante. Vamos ver a classificação depois dessa parada. Olha só, com isso tudo, o Dário Franchitti ganhou a primeira colocação. Dário está em primeiro. O Tony Kanaan caiu para segundo lugar. O Christian Fittipaldi em terceiro. Não deu certo a estratégia do Christian. Ou foi muito bem, tá vendo de novo o Uriel Sérgio que escapou da pista. Ou foi muito bem realmente o Dário Franchitti, que conseguiu passar os dois brasileiros. Dário, o primeiro colocado, a luta agora do Brasil é para superar Dário Franchitti. Está na frente em primeiro lugar. O Christian Fittipaldi em terceiro, o Tony Kanaan está em segundo. O Tony não tem que voltar pro pit nada, né? Não. Mas vai ser difícil ele fazer a parada, porque o box dele ficou bastante molhado. Vai ter que secar aí até 20 voltas ainda pela frente, 19 voltas. Então vai ter que trabalhar. Nós vamos ver de novo a imagem do incêndio que aconteceu no box do Tony Kanaan, logo depois do pit que ele fez. Aí ele estava saindo, aí pegou fogo, os mecânicos ficaram pulando ali na pista, pedindo socorro, os carros passando ali do lado. Esse mecânico do lado de cá foi atingido, provavelmente no rosto, mas já foi socorrido. E um mecânico, Geraldo, ali ficou se debatendo. E ele, olha, esse mecânico aí, já refeito, parece que nada grave. O piloto está pedindo água, vai ter água, meu filho, calma. Esse é o mecânico, porque o susto foi grande. Esse é o mecânico, por sinal o nome dele é John Wayne, ele que faz o reabastecimento. Como é o nome dele? John Wayne, por coincidência. É nome mesmo ou é apelido? Não, o nome dele, ele que faz o reabastecimento do carro do Tony, ele que segura a mangueira, então foi ele que realmente ficou mais molhado, né? Vamos ver de novo o momento que explode realmente, olha só. Aí a saída baixou o carro patina. Já deu ok pro Tony sair. Quando ele recebe ok, ele vai embora. E ficou a mangueira. Foi o erro da equipe aí, porque a mangueira sai, olha, solta metanol para tudo quanto é lado. Explode o metanol ali. E vem tudo em cima do mecânico que eu estava ali, o John. E por sorte não pegou fogo o carro do Tony Kanaan. Olha a explosão ali, a faísca. Parece que dá para ver um pouquinho ali o fogo, né? Mas é muito pouco, é quase imperceptível. E logo já não dá para ver mais. E continua o fogo. E o mecânico sai em desespero aqui. É impressionante essa imagem. E depois do desespero do mecânico que ficou se debatendo, ele voltou para onde estava o metanol. Para sair da pista, ele se jogou lá onde estava exatamente o metanol. Parece uma briga. Aí ele é puxado para fora do metanol, de onde está o metanol no chão. Ele continua se debatendo ali, porque agora está reclamando lá na ponta, de fogo nas pernas, dos pés. Impressionante, olha aí, ó. Essa imagem aí é... Quando a gente impressionante. Quando a gente fala da equipe Morris, né, a gente não estava exagerando, não, Oscar. O Tony perdeu a posição, mas continua aí na parada. Dário Franchitti é o primeiro colocado. Em segundo lugar está o Tony. Em terceiro está Christian Fittipaldi. Em quarto lugar o Kenny Brack. Deixa eu ver os outros brasileiros da pista. O Cristiano D'Amato, o campeão, é o oitavo colocado. E o Bruno Junqueira pulou para sexto lugar. Está em sexto lugar o piloto brasileiro Bruno Junqueira. Dá só um minutinho. Nós voltamos já com mais emoções dessa Fórmula Mundial. 44 voltas, num total de 73 voltas. Já voltamos. O mecânico sendo resgatado. Está sendo levado para o hospital. Mas parece que está tudo bem com o John Wayne. Parece que tudo. Ele deve ter respirado um pouco do metanol ali, mas parece que está tudo bem. Queimadura. Muito bem. Temos as imagens da cidade do México. A etapa de hoje na Fórmula Mundial. 47 voltas disputadas até aqui, de um total de 73 voltas. Já estamos entrando na parte final da corrida. E o piloto escocês Dário Franchitti, que está brigando pelo vice-campeonato, está em primeiro lugar. O Tony Kanaan é o segundo colocado. O Tony está em segundo. O Tony ficou boa parte da prova em primeiro lugar e perdeu essa posição exatamente no pit, quando teve um acidente no pit. Foi penalizado. O mecânico ficou em chamas ali. Então o Tony Kanaan, ele acabou perdendo uns segundos no pit e perdeu a sua primeira posição também. A terceira colocação agora é do Christian Fittipaldi. O Kenny Brack está em quarto lugar. Repito, 48 voltas agora disputadas. Você está vendo o Tony Kanaan que foi penalizado. Acabou de ser penalizado. Os comissários reviram o acidente e penalizaram o Tony. Ele vai ter que fazer um drive-thru, ou seja, passar pelo box. Ele não precisa parar, mas ele tem que passar pelo box. Vai perder posições o Tony Kanaan, que realmente não teve um ano muito feliz não com a sua equipe. Sempre nas paradas, sempre ali nos boxes, no pit. O Tony Kanaan perde posições e dessa vez não é diferente. O Christian Fittipaldi vai assumir a segunda colocação. Lá vem Christian. É o segundo colocado. E em primeiro lugar continua Dário Franchitti. O repórter Celso Miranda tem mais informações. Celso. Para confirmar, além dessa penalização que o Tony Kanaan recebeu, acabou de ser informado
pelo rádio, a equipe também está trabalhando muito forte para fazer um trabalho que normalmente demora uma manhã inteira, que é a montagem da mangueira e de todo o sistema de reabastecimento. Eles têm aí aproximadamente mais 12 voltas para terminar isso, já que o Tony Kanaan tem que retornar ao pit até a volta de número 60. Você vai rever de novo, deixa eu ver, o Tony Kanaan está pagando agora o pênalti, está cumprindo a determinação dos fiscais da kart, tem que pagar essa penalidade. Está passando pelo pit, é um drive-thru, ele passa e vai embora, não tem que parar no limite que determina a kart, para o limite do pit, que é de 60 milhas por hora. Eu acho que passando ali, completa a sua penalidade, perde posição, cai ali, muito provavelmente ele perde só para Christian Fittipaldi. Deixa eu ver, deve ficar na frente ainda do Kenny Brack. Chega na frente do Kenny Brack ou não? Está atrás do Bruno Junqueira. Está atrás do Bruno Junqueira, então ele cai para sétimo lugar, o Tony. Veja só, hein? O que eu acho também, complementando o que o Celso falou, eles não vão ter mais o mecânico que está acostumado a fazer o reabastecimento. Aquele mecânico foi para o hospital, ele não vai voltar para fazer. E isso é uma especialidade, o piloto tem que estar treinado para fazer isso. Eles vão ter que colocar um outro mecânico para fazer, realmente vão perder tempo com isso também. 49 voltas no total de 73 voltas. 24 voltas para acabar a corrida. O Grande Prêmio do México da Fórmula Mundial, Cidade do México, a 2.800 metros de altitude. Autódromo completamente lotado, recebendo esses carros da Fórmula Mundial e as feras, os pilotos que estão aí trabalhando na última corrida do ano. Ano muito bom para o Brasil. Cristiano da Mata leva o título da temporada e o Brasil ainda com chance de ficar com o segundo lugar. O Bruno Junqueira vem aí. Bruno Junqueira briga pela segunda colocação, agora ele está em sexto. O Christian Fittipaldi é o segundo colocado. Em primeiro está o Dario Franchitti, em segundo está o Christian. Kenny Brack sobe para a terceira posição. O Patrick Carpentier está em quarto. Em quinto está o Tony Kanaan. O Tony Kanaan está em quinto lugar. E o Bruno Junqueira é o sexto colocado. Ele voltou na frente do Bruno, né? Na imagem ele estava atrás, só que ele já conseguiu passar o Bruno. Celso Miranda, fala, Celso. O posicionamento dessa célula que determina a qualificação, a classificação dos pilotos é que está numa posição em que está enganando a gente sempre que os pilotos voltam para a pista. O Tony está em sexto lugar, logo atrás do Bruno Junqueira, que é o quinto. Então está confirmado, o Tony está logo atrás realmente do Bruno Junqueira. 50 voltas disputadas no Grande Prêmio do México. Daqui a pouco tem o terceiro tempo. Futebol, a rodada de hoje do Campeonato Brasileiro. Hoje ferveu, ou se ferveu. Palmeiras cai, Botafogo cai, Portuguesa e Gama caem. Estão classificados para a fase decisiva do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, o São Caetano, Corinthians, Juventude, Atlético Mineiro, Grêmio, Fluminense e Santos. O Santos perdeu o jogo, mas se classificou na oitava colocação. Santos está aí na parada também. A preparação dos clubes, o debate da rodada, as informações, os gols, os muitos gols da rodada de hoje. O terceiro tempo começa logo depois do automobilismo, com a apresentação do Milton Neves. A participação de toda a equipe da Rede Record de televisão. Paulo Martins vai estar lá, Osmar de Oliveira, enfim, todo mundo falando na rodada de hoje. Milton Neves e o terceiro tempo daqui a pouquinho, já para você. Fórmula Mundial, vamos para a reta final da corrida. Dario Franchitti em primeiro, Christian Fittipaldi em segundo, Kenny Brack em terceiro, em quarto, Patrick Carpentier. Bruno Junqueira vem logo depois. Em quinto lugar, em sexto está o Tony Kanaan. Sexto colocado, Tony. Aí o Kenny Brack. Piloto mexicano, Kenny Brack. E é larga a pista, hein? É larga, é uma pista muito boa. Ela é um pouco bump em algumas áreas. Pouco não, bastante, né, Geraldo? Os pilotos até que não reclamaram tanto assim. E todos eles, os caras, é unânime como consideraram a melhor pista da temporada. A melhor pista? A melhor pista da temporada. É uma pista onde o piloto pode fazer de tudo. Pode andar muito com o pé embaixo, uma parte dela. É uma parte bastante seletiva, com muitas curvas. O pessoal gosta disso, né, Tuca Rocha? É seletivo, né? Um circuito que tem para todos os gostos, né? Essa parte aí, para mim, que eu estou vendo aqui, deve ser a melhor de guiar, né? Essas curvas de raio longo. E tem até uma parte que agora deve escorregar bastante, que tem uma parte de cimento. Aquela parte de curvas lá, o cara tem que ser bom de pescoço, né, Tuca? Tem, porque a força G é muito grande, é uma força igual um caça, né? Você já viu isso, Geraldo? Bom de pescoço. Olha só. Eu vou te explicar o que aconteceu. Esse é o mecânico que faz reabastecimento da equipe do Adrian Fernandes.
Então a equipe do Tony provavelmente deve ter requisitou porque é um especialista para fazer isso. Para não correr o risco de colocar um outro mecânico e cometer um acidente ainda maior. Porque é um momento delicado. Olha a batida. Olha só. Michael Andretti. O Michael Andretti bate. Perde a parte dianteira do carro, fica parado lá dentro do carro. O Michael Andretti sofre esse acidente. Bateu forte. E deve determinar uma bandeira amarela. Bate forte, bom pro Tony. Bom pro Tony. O Tony melhora a sua posição. Michael Andretti se mexendo lá no interior do carro. Vai aparecer a bandeira amarela na corrida. 52 voltas disputadas. Veja de novo. Só a saída do Michael Andretti. Provavelmente perdeu ali o controle do carro na saída da curva. Foi direto lá pro muro. Olha só como bate forte mesmo. Espalha uma parte do carro para tudo quanto é lado, quase escapa a roda dianteira direita, no final acaba escapando, mas com o carro já perdendo a velocidade, fica destruído o pneu traseiro. Perde a corrida, Michael Andretti, fim de prova para ele. Veterano Michael Andretti, ele sai até meio tonto de lá, viu? É, forte a batida. Bandeira amarela, Michael Andretti parado do lado do carro. Michael Andretti parado fora da pista. E estamos com bandeira amarela no Grande Prêmio da Cidade do México. Primeiro, Dário Franchitti. Em segundo, Christian. Em terceiro, Kenny Brack. Bruno Junqueira está em quinto. Tony sexto. Cristiano da Mata em oitavo. Tony Kanaan é o sexto colocado. Bandeira amarela com esse acidente do Michael Andretti. Fica aí. Nós voltamos já depois do intervalo com muito mais informações. E a parte final do Grande Prêmio da Cidade do México. Amigos do Brasil, voltamos com as imagens da Cidade do México com a corrida modificada. Temos alterações significativas. Foi feito nesse exato instante um pit, todo mundo aproveitou a bandeira amarela e todo mundo foi para a pista porque ninguém mais precisa parar até o final da corrida. E a notícia boa para o Brasil é, eu acho que o Cristiano da Mata se deu muito bem nesse pit. Celso Miranda, fala, Celso. Muito bem é pouco, ele saiu de lá da nona posição para vir para segundo lugar no mínimo. Christian Fittipaldi muito azarado mais uma vez, roda traseira direita, deu problemas no pit. E a equipe improvisada do Tony Kanaan também não foi muito rápida, acabou colocando o piloto brasileiro de volta para disputar posições intermediárias apenas. Tá certo, vamos ver daqui a pouco se a gente puder reprisar a imagem do pit, que foi emocionante, todo mundo parou ali para fazer o pit nessa volta, que é a última volta, e agora não precisa mais parar até o final da corrida. O regulamento da kart já está sendo cumprido. Então, veja só, a primeira colocação, vamos conferir daqui a pouco, mas eu só sei que o Cristiano da Mata pula ali para segundo lugar. O campeão da temporada, seria muito justo que ele vencesse a corrida pelo ano que ele fez. Então, o Cristiano da Mata trabalhou muito bem esse ano, conquistou 7 vitórias, está brigando por mais uma vitória na temporada, para igualar o recorde que tem da Fórmula Mundial, o recorde que pertence hoje a Al Unser Jr. e a Michael Andretti, que venceram 8 provas no mesmo ano, no ano que eles conquistaram o título. E o Cristiano da Mata está tentando chegar, evidentemente, nessa marca. Vamos ver o pit, vamos ver se essa última parada. Olha só, aí a entrada do Dário Franchitti, o líder, depois vem o Christian Fittipaldi, todo mundo foi lá para o pit, olha que imagem. Chega todo mundo no pit, a bandeira amarela está lá sendo agitada, estamos com bandeira amarela, o Tony Kanaan está entrando ali também, Christian Fittipaldi. Tem um problema ali na roda dianteira do Christian, o pessoal consegue colocar o carro no chão. Teve na traseira também, teve problema. Teve problema em tudo quanto é lugar, o Christian, ele está voltando. E aí o Dário Franchitti, um pouco lento no pit. E o Cristiano da Mata está aparecendo lá atrás, você viu? Passou o Cristiano, olha a saída desse pit. O Tony Kanaan fica patinando, é o Tony ali ou não? É. Fica patinando porque o local dele, o pit dele está muito molhado. Quando jogaram lá aquela poção química para apagar o fogo, né? Do metanol. É, bastante água e depois espuma, né? Água para diluir o metanol e depois espuma. Com isso tudo, Michel Jourdain está aparecendo na primeira colocação. Olha o mexicano, Michel Jourdain, na Cidade do México, aproveita bem. Ele parou ou não parou? Ele parou antes, né? O Michel, ele fez uma parada antes. Então lembra? Ele tem que fazer uma parada até o final ainda, né? Eu não sei, a gente tem que ver aqui no computador, ele já tem 4 paradas. Vamos prestar atenção nele, mas ele parou antes. Aquela hora que ele parou logo no começo da corrida, a janela dele era diferente dos outros. Um trabalho para Celso Miranda, que vai passar para a gente já. A volta dele que ele parou é número 49, ele tem de parar mais uma vez. Ele tem que parar mais uma vez. Queria saber como é que está o Kenny Brack, Celso Miranda, me fala. Kenny Brack também parou com todo mundo, mas ele não está aparecendo ali no computador como segundo colocado e deve ser mesmo o segundo colocado. Ele tem o mesmo número de pits que Cristiano da Mata, que Carpentier, Bruno Junqueira e também que Dário Franchitti. E o Cristiano da Mata aparece na terceira colocação aqui no nosso computador. O Patrick Carpentier em quarto. O Bruno Junqueira está em quinto lugar. Melhorou uma posição ali o Bruno. O Dário Franchitti cai demais. O Dário Franchitti estava com a corrida na mão, caiu lá para sexto lugar.
Aí aparece o pai do Michel Jourdain com o Joe Ramírez, que foi o chefe de equipe McLaren por muitos anos. Todo o tempo que o Ayrton Senna correu pela equipe McLaren, era o paizão na pista do Ayrton. Foi homenageado hoje, inclusive foi a pessoa que deu a largada para a corrida. Que bom ver o Joe Ramírez, porque afinal de contas ele tem uma história com o automobilismo brasileiro, especialmente por causa do Ayrton Senna, né? Com certeza, com certeza. Com certeza. Celso, durante o tempo que o Ayrton Senna correu, durante boa parte dos anos que o Ayrton Senna correu na Fórmula 1, o Joe Ramírez trabalhou muito próximo do piloto brasileiro e o Ayrton teve uma relação muito íntima com o Joe Ramírez. E o Joe Ramírez, com isso, acabou criando uma afinidade com os pilotos brasileiros todos, ajudou muito o Rubinho, apesar do Rubinho não ter coisa pela McLaren, mas aquele começo, o próprio Zonta, no começo da Fórmula 1, o Joe Ramírez sempre muito carinhoso, sempre vindo próximo, querendo ajudar. Uma pessoa fantástica. Nunca nervoso, né? Nunca, impressionante. Uma pessoa fantástica. Muito bem, Celso Miranda, fala, Celso! Confirmando que o Michel Jourdain tem que parar até a volta de número 62. Tem que parar, Michel Jourdain tem que parar. Tá ali na frente, mas tem que parar. Na frente dele ainda tá o Shinji Nakano, se não me engano. Mas é um retardatário. Shinji Nakano só recuperou a volta em relação aos líderes. Bom, aí quem está bem, então, o Kenny Brack, o Cristiano da Mata foi fantástico, está em terceiro lugar, que teoricamente seria um segundo lugar. O Dário caiu para sexto. Então, uma mudança radical aí nas posições na corrida. O Tony aparece em 12º agora. O Kenny Brack não ganhou nenhuma corrida esse ano. A última vitória dele foi no ano passado. O Michael Andretti está ali explicando o acidente que teve, que proporcionou essa bandeira amarela e que deu a chance para que muita gente fizesse o seu pit. Praticamente todos os pilotos já cumpriram o regulamento da kart, fazendo a última parada. Michael Andretti está falando. E nós vamos rever ali a imagem do acidente que nós tivemos no pit do Tony Kanaan, o penúltimo dele. Quando pegou fogo na saída, o carro teve esse problema com a bomba de combustível, ficou em chamas o pit do Tony Kanaan e alguns mecânicos foram atingidos por esse fogo. Os mecânicos estão escapando do fogo, um de cá vai ao solo porque foi atingido duramente pelas chamas, é retirado do local onde está pegando fogo, outro é puxado ali para a pista do pit, momento delicado também. Lá no final você vê ele está voltando. E olha o desespero daquele mecânico lá, dizendo que tem fogo nas pernas. E é socorrido prontamente ali. Esse mecânico foi levado para o hospital, o nome dele é John Wayne, como disse o Geraldo Rodrigues. Foi levado para o hospital e parece que nada mais grave com esse mecânico. Só esse susto ali, e evidentemente algumas queimaduras ele deve ter sofrido. Ele exalou um pouco do vapor, do metanol, e ele estava com oxigênio na hora que saiu, mas não dava para ver nenhuma queimadura mais grave assim, aparentemente. O Michael Andretti continua contando a vida dele, na última corrida dele na kart. E de novo essa imagem impressionante, o acidente, o fogo, o box do Tony Kanaan em chamas e os pilotos sendo atingidos pelo fogo do metanol, que não dá para ver a chama. Então tem que jogar água ali e aquela espuma para tudo quanto é lado para apagar o fogo que não se vê e que queima do mesmo jeito, né, Geraldo? O metanol tem esse problema grave. Olha o piloto se debatendo lá. Agora, de novo, eu digo, foi muita sorte. Todo aquele metanol no chão ali, a mangueira aberta junto com o tanque, não ter acontecido um acidente muito pior. Podia ter uma explosão ali, né? Muito pior, com certeza. Muito bem, meus amigos, estamos com a bandeira amarela no Grande Prêmio do México. Vem aí a bandeira verde. Michel Jourdain é o primeiro colocado, mas vai ter que fazer mais uma parada até o final da prova. Kenny Brack está em segundo lugar, em terceiro está o Cristiano da Mata. Vem, Cristiano! É o terceiro colocado, em quarto, Patrick Carpentier. Em quinto, Bruno Junqueira. Em sexto, Dário Franchitti. Em sétimo, Tora Takaki. Em oitavo, Scott Dixon. Em nono, Christian Fittipaldi. Lá vem bandeira verde. Já com o pé embaixo, está saindo ali o carro da kart. E agora vai ter mais uma volta, acho que é agora. Pé embaixo, pé embaixo. Michel Jourdain primeiro, vibra o povo mexicano, bandeira verde. Tá valendo as emoções do Grande Prêmio do México, da Cidade do México. Michel Jourdain primeiro, ali atrás todo mundo abre para proteger a curva. Cristiano veio para cima do Kenny Brack. Cristiano da Mata vai pro ataque. Grande Prêmio do México, 57 voltas disputadas. A primeira posição de Michel Jourdain, Kenny Brack em segundo, Cristiano da Mata está ali no ataque. Vai, Cristiano! É o terceiro colocado. Kenny Brack na frente dele. Na verdade, a briga pela liderança está aí, Kenny Brack e Cristiano. Porque o Michel Jourdain vai ter que parar. Lá vai Cristiano da Mata, o campeão. Incrível, Oscar. Além do Cristiano da Mata ser um piloto excepcional,
ele tem uma equipe que trabalha muito bem, a estratégia é fantástica. O que eles fizeram? Eles economizaram gasolina todas as paradas, as iniciais. Ele ganhou 4 segundos no pit stop, ou seja, ele fez um splash and go. Porque o que manda o tempo da parada é o combustível, não são os pneus. Então ele teve que colocar o mínimo de combustível para terminar a corrida. Isso deu 4 segundos e colocou ele em segundo lugar aí. 7 vitórias no ano, já 11 vitórias na categoria. Cristiano da Mata vem para cima para tentar mais uma hoje. A disputa ali é com Kenny Brack, que está na segunda colocação. Michel Jourdain, o primeiro colocado, mas o Michel, conforme foi dito, vai ter que parar daqui a pouquinho, até a volta número 62. Você confirma isso, né, Celso Miranda? Exatamente, ele tem que parar na volta de número 62, até ela. Esse é o líder, o mexicano Michel Jourdain, que está provocando um auê danado no público, que lota completamente as dependências do circuito Hermano Rodrigues. Vem Michel Jourdain. Logo depois aparece o Shinji Nakano, que é um retardatário ali. É o Paul Tracy atrás dele. É o Paul Tracy? É. E em seguida aparece o Kenny Brack, depois o Cristiano da Mata. Como disse o Tuca Rocha, a disputa pela corrida está ali, entre Kenny Brack e Cristiano da Mata. Aí Michel Jourdain, o líder da prova. Prova mexicano vibra, comemora muito esse momento que está vivendo ali o Michel Jourdain na corrida. Oscar, para você ver o que é equilibrada a Fórmula Kart, os 3 que estavam na frente a corrida inteira brigando, o Dário, o Christian e o Tony. Agora o Dário está em 6º, o Christian está em 8º e o Tony está em 11º. Então tem que ficar sempre atento na corrida, que a corrida sempre bem disputada. Próximo domingo estreia aqui na Rede Record, No Vermelho, com José Luiz Atena. O programa que vai mudar a sua vida. Fique ligado. No Vermelho, próximo domingo vem aí No Vermelho com José Luiz Atena. A disputa pela segunda colocação, você está vendo ali os números, e aí o Michel Jourdain, que é o primeiro colocado e vive esse momento especial para o povo mexicano na prova. Vai ter que parar daqui a pouquinho, 58 voltas. Logo depois vem Kenny Brack e Cristiano da Mata. Aí está a disputa na corrida. Vai Cristiano, o campeão da temporada. Michel Jourdain entra na reta principal, fecha mais uma volta, volta 59. Agora o Michel Jourdain e o Paul... Deixa eu ver no final dessa reta ali se o Cristiano vai atacar de novo. Passou o Michel Jourdain, passa ali o Paul Tracy atrás, Cristiano da Mata vai para cima. Michel Jourdain, o público delira e não é para menos. E como eles estão bem mais leves, os dois, o Paul Tracy e o Michel Jourdain, agora eles abrem bastante do grupo de trás, que está totalmente com o tanque cheio, e isso dá a impressão que eles estão andando muito rápido, mas vão ter que parar, né? O Cristiano continua pressionando bastante o Kenny Brack. E a vantagem do Cristiano da Mata, a vantagem do Kenny Brack para Cristiano da Mata na última passagem, 669 milésimos de segundos. Veja só, tá ali. E o Paul Tracy vai infernizar a vida do Michel Jourdain. Essa briga promete, porque o Paul Tracy só bate, né? E o mexicano não vai querer sair daí não, dessa primeira posição. Vai voar pena ali, Geraldo. Oscar, uma coisa importante agora, o Bruno Junqueira acabou de passar o Patrick Carpentier nessa volta, e com isso, se terminar a corrida assim, ele garante o vice-campeonato. Ele precisa dessa posição, né? Terminando desse jeitinho, o Bruno é vice-campeão. É isso, o Brasil pode fazer a dobradinha também. Olha o João Ramírez ali, do lado esquerdo do seu vídeo. João Ramírez, mexicano, vivendo de perto de novo as emoções do automobilismo agora na Fórmula Mundial. Michel Jourdain vai ser atacado pelo Paul Tracy. Volta número 59, tem que resistir mais 3 voltas ali para não perder a primeira posição. Paul Tracy também, numa estratégia diferente, vai ter que parar até o final da corrida. Olha o polvão mexicano como vibra. Dá-lhe tequila, né, Oscar? Sai de baixo. Aí vem Paul Tracy. É o Paul Tracy aí, não é não? Aí é o Paul Tracy. É o Paul Tracy na frente, está o Michel Jourdain. O sol já está abaixando, hein? Já aparece, olha aí, na dividida, o Michel Jourdain leva. Mas o Paul Tracy é de uma coragem impressionante. Eu garanto que o Michel Jourdain deve estar bem preocupado vendo o Paul Tracy atrás do espelho. É o piloto mais odiado do público mexicano nesse momento, o Paul Tracy, porque não dá sossego para o Michel Jourdain, que está ali na frente. Errou. Ei, já foi. Mas é impressionante como ele faz besteira, né? Ele é um piloto rápido, mas não sei como ele ainda está aí. Que pena, eu achei que ele ia dar um sufoco lá no Michel Jourdain, mas o Michel conseguiu escapar, porque o Paul Tracy, ele passa do limite. Esse que é o problema, né, Geraldo? Ele está o tempo todo no limite ou acima dele, então por isso ele comete muitos erros. O acidente do começo da corrida foi exatamente isso. Bom, escapa um pouco Michel Jourdain, ganha uma folga ali na primeira posição, vai ter que parar daqui a pouquinho. O Celso Miranda está me chamando. Fala, Celso. Parada dele na volta de número 62, lembrando que o Paul Tracy estava brigando muito para conseguir recuperar a volta que ele perdeu em relação ao líder. Então, se ele ultrapassasse o Jourdain naquele momento, poderia se recuperar, poderia pelo menos ganhar a volta que ele tem em relação ao primeiro colocado, que vai ser, depois da volta de número 62, o sueco Kenny Brack.
Volta número 60, 13 voltas para o final da corrida. Daqui a pouco, olha só o povão mexicano como é que levanta aí na passada do Michel Jourdain. Dali, Michel Jourdain. Completa mais uma volta o piloto mexicano Michel Jourdain. Daqui a pouco as emoções da rodada de hoje no Campeonato Brasileiro Super Rodada. O terceiro tempo vai começar já quando acabar o automobilismo. Milton Neves vai apresentá-lo. Terceiro tempo da Rede Record com Milton Neves daqui a pouquinho. Quem caiu, quem ficou, os que caíram. Palmeiras, Botafogo, Portuguesa de Desportos. E o Gama. E o Gama caiu faz tempo já. Daqui a pouco no terceiro tempo. Os classificados para a fase decisiva do Campeonato Brasileiro. Santos, o São Paulo em primeiro lugar. Em segundo, São Caetano, Corinthians, Juventude, Grêmio, Atlético, Fluminense e Santos. Daqui a pouquinho no terceiro tempo. Geraldo Rodrigues não vai perder de jeito nenhum. É palmeirense, quer saber o que aconteceu direitinho com o time do Palmeiras hoje. Rebaixado, o Verdão para a segundona. Vamos conferir isso daqui a pouco no terceiro tempo. Tá certo, Geraldo? Tá certo, sim. Pena que nem o Gama ficou. Pelo menos era um time de verde e branco pra gente poder torcer, né? O G que entende dessa parte de marketing, mas eu acho que o Michel Jourdain já garantiu emprego para o ano que vem. Já está fazendo a festa ali, o nome dele está sendo muito bem feito no México, porque afinal de contas, toda vez que ele passa na reta principal, é esse frisson aí, passa Michel Jourdain, agita o povo mexicano. Bandeira mexicana sendo agitada lá e o povão numa festa incrível, não é para menos. Michel Jourdain queima na reta, passa Michel Jourdain. O Brasil briga pela corrida. Michel Jourdain se mantém na primeira colocação e agora vai ter que ir pro pit. É a última volta dele. Tá sentindo o gostinho de andar na frente. É muito bom isso, não é, Tuca Rocha? Pô, e ainda em casa, com essa massa aí. E com certeza ele tá sentindo a vibração da torcida dentro do carro. Deve estar bastante emocionado. Nakano no box. Gente, Nakano vai pro pit com o carro do Adrian Fernandes. É um carro de um piloto mexicano, da equipe de um piloto mexicano. O Shinji Nakano está voltando, já com o pit feito. Volta número 52. O Michel Jourdain aguardado no pit. Atenção, vamos ter uma grande disputa pela primeira posição. Pelo menos estamos esperando isso. Kenny Brack e o Cristiano da Mata. A vantagem do Kenny Brack até agora nunca superior a 1 segundo. Então pode ser que no final da corrida o Cristiano da Mata resolva abrir fogo ali contra o Kenny Brack. Ah, com certeza, não tenho dúvida nenhuma, Oscar, que é isso que ele vai fazer. É isso que vai fazer. Ah, não tem dúvida. Está guardando um pouco de pneu agora. O Cristiano é muito inteligente, como eu falei, é uma das características, além da excepcional habilidade, a inteligência que ele tem. Ele vai para cima do Kenny Brack. Olha bem o Michel Jourdain, porque ele não deve aparecer mais aí na corrida, viu Geraldo? É nesse pit agora que está entrando ali pro pit o piloto mexicano, líder da prova, Michel Jourdain. Fez o trabalho muito bem feito. Ouça o delírio do povo mexicano. Ouça o delírio do povo mexicano, a chegada do Michel Jourdain. 53 voltas, 63 voltas, 10 voltas para acabar a corrida. O Bruno Junqueira vem para a terceira posição. É o que ele precisa para levar o vice-campeonato e botar no bolso 500 mil dólares. É o que vale para o segundo colocado na classificação do campeonato. Cristiano da Mata é o campeão. E o Cristiano vem para cima agora para tentar o primeiro lugar da prova. Michel Jourdain voltando para a pista. Celso Miranda, fala Celso. Fim de prova para o Paul Tracy, que já está na pista aí, está sendo atendido pelos mecânicos. O problema mais sério agora na parte de suspensão, depois daquela saída dele de pista, quando ele perseguia o Michel Jourdain Júnior. O Michel, que está vivendo a sua melhor temporada na categoria, ele tem 27 anos e marcou pontos em todas as corridas, menos na prova passada em Fontana. Trabalha direito o Michel Jourdain com esse carro da Real, não, Geraldo? Trabalha assim, ele conquistou uma equipe boa, finalmente, fez um bom trabalho. Também é um piloto de regularidade, né? Ele não é um piloto extremamente rápido, mas ele sempre traz pontos para casa, traz o carro para casa, que é uma qualidade esse carro. Daqui a pouco tem o terceiro tempo, vai começar já. Mais 9 voltas para o final da corrida, o Grande Prêmio do México, Cidade do México. Esse é Kenny Brack, carro número 12. Da Chip Ganassi é o primeiro colocado. Cristiano da Mata está em segundo lugar. Quero ver, Cristiano, quero ver. Reta principal, passa Kenny Brack, passa o campeão, passa Cristiano da Mata. Final dessa reta é um belo local para se passar, não é não? Olha que imagem. Vem o Kenny Brack, vem o Cristiano. E aí o Paul Tracy. Fim de corrida para o canadense, o showman Paul Tracy.
primeiras curvas do traçado. O Kenny Brack mantém-se na frente. O Cristiano da Mata é o segundo colocado. Celso Miranda. Só para falar a respeito dos mecânicos da equipe da Maurice Nant, todos eles foram atendidos no hospital da kart, mesmo na pista. Ninguém teve necessidade de ser levado para o hospital da Cidade do México. E o mais grave tem queimadura de segundo grau. Kenny Brack deu uma queimadinha de pneu ali, hein? Isso é bom sinal para o Cristiano. Tá forçando bastante o Kenny Brack. Mas ao mesmo tempo o Cristiano está sendo forçado pelo Bruno. Tuca Rocha e Geraldo Rodrigues, os convidados da Rede Record, que estão acompanhando de perto esta etapa da Fórmula Mundial. Kenny Brack é o primeiro colocado, 54 voltas, vamos para a volta número 55. Já estamos caminhando aí para o finalzinho da corrida, a última prova do ano. Kenny Brack e Cristiano da Mata. O Kenny Brack nunca andou na frente deste ano. É um piloto talentoso, experiente, é bom de oval, bom que só de oval. E nesse circuito misto também é um bom piloto, evidentemente. E está ali segurando a primeira colocação, mas atrás dele está o campeão brasileiro, Cristiano da Mata. É o campeão. Reta principal, mais uma volta. Entra o Kenny Brack. Cristiano da Mata vem junto na balada. Na última passagem ali, 1 segundo a vantagem para o Kenny Brack. Continua segurando esse ritmo. Roda 1,28 cravados o Kenny Brack. Cristiano da Mata em segundo lugar. E a terceira colocação do Bruno Junqueira, que está pertinho ali, está tentando pegar o Cristiano da Mata. Esse terceiro lugar dá o vice-campeonato para Bruno Junqueira. Vale $500 mil o vice-campeonato. É para isso que está lutando o Bruno. Foi muito bem no final de semana, treinou, foi o mais rápido na sexta-feira, foi o mais rápido ontem, ganhou a pole position, com isso ele ganhou já 2 pontos de bonificação. E está brigando ali para tentar levar o vice-campeonato. Bruno Junqueira tem 150 pontos, o Patrick Carpentier e o Dário Franchitti também brigam pelo vice-campeonato. Se terminar assim, o Bruno Junqueira fica com o vice. Tem tudo para isso, né? Tem sim. Lógico que a corrida só termina quando acaba, como a gente fala no futebol, mas ele tem bastante chance. Tá com um carro rápido, abriu um pouco o Patrick Carpentier. Nesse momento, Oscar, o Cristiano da Mata, o Kenny Brack é 2 décimos mais rápido que o Cristiano, que é 2 décimos mais rápido que o Bruno. Bom, o Kenny Brack está abrindo um pouquinho. Volta número 66. A corrida vai até a volta 73. Vamos para as últimas voltas do Grande Prêmio da Cidade do México. Daqui a pouco tem futebol, toda a rodada de hoje no terceiro tempo, depois do automobilismo. Reta principal. Kenny Brack e Cristiano da Mata, continua assim. Olha o Kenny Brack com o carro número 12. O carro da Chip Ganassi não ganhou nenhuma corrida esse ano, se não me engano, a última vitória dele foi na Alemanha no ano passado. Isso mesmo. Passa Kenny Brack, tá duro de segurar o carro agora, hein? Ele tá andando no limite, ali ele deu uma saidinha da pista. Cristiano da Mata vem da segunda posição e o Bruno Junqueira, o terceiro colocado, com o vice-campeonato, já está colocando no bolso o vice-campeonato. O povo mexicano espera um pouquinho ali, porque o Michel Jourdain saiu da primeira colocação, mas foi um delírio desse povo mexicano, com algumas voltas que o Michel Jourdain ficou na frente em primeiro lugar. Luiz Dias, que é um piloto mexicano, não teve sorte, estreou e andou poucos metros. E o Mário Domingues também, que vinha bem na corrida, estava em sexto lugar, também abandonou com uma quebra de suspensão traseira. Então nenhum mexicano, só o Mário Domingos, só o Michel Jourdain que continua na pista, fazendo um ótimo trabalho, como fez durante toda a temporada. E o Kenny Brack está aí pulando que só na primeira colocação. Atenção, Kenny Brack vai fechar mais uma volta e pula demais. O carro já no limite, no finalzinho da corrida. Cristiano da Mata vem logo atrás aí, esperto mineiro, Cristiano da Mata. Bom demais o Cristiano, é o campeão da temporada. Reta principal, a última curva, chegada na reta. Vem Kenny Brack, sobe a marcha, bem embaixo, queima na reta Kenny Brack. Fecha mais uma volta o piloto sueco Kenny Brack. Carequinha o Paul Tracy. Sabia disso, Geraldo? Não sabia não. O Tracy está explicando, o povo mexicano está lá acompanhando de perto as últimas voltas do Grande Prêmio da Cidade do México. O Tracy sempre inventa uma moda, né? Uma hora pinta o cabelo, outra hora raspa. Ele emagreceu bem, né? Porque uma hora bate onde não deve. Isso é mais comum. Emagreceu bastante, como disse, o carroça estava cheinho ele no começo do ano. Massa no motor do carro do Christian Fittipaldi. Fumaça, disse o Celso Miranda, no motor do carro do Christian. O Celso tem um olho de lince, ele vê tudo. E o Christian Fittipaldi está ameaçado ali nessa corrida, hein? O Christian Fittipaldi que acabou a corrida, agora fim de corrida para ele. Está sendo ultrapassado ali, Christian.
Vai tentando segurar ali, mas já deve estar começando a perceber que o carro não está rendendo aquilo que deve ser o rendimento do carro, ele está perdendo a posição. O Christian está lá atrás da classificação, não tão atrás assim, era o 7º colocado e está encerrando a sua participação na Fórmula Mundial desde 95 correndo, 2 vitórias, ganhou uma vez 500 milhas de Fontana. Christian Fittipaldi em destaque na Fórmula Mundial durante esses anos todos. Vamos torcer bastante para o Christian, que ele encontre esse caminho novo. Ele está abrindo uma porta muito difícil para um Aliás, piloto. é um trabalho importante que ele faz a partir de agora, né, José? Ele tem um mérito enorme de estar abrindo essa porta. A NASCAR é a categoria mais importante dentro do território americano. Nunca um piloto estrangeiro conseguiu ter um espaço nessa categoria. Ele está tentando, não vai ser fácil o trabalho. Então, nós, torcedores, temos que entender esse começo de trabalho. Muitas vezes vão boicotar o trabalho dele lá. Mas se ele conseguir abrir isso para o Brasil, vai ser muito bom, porque ele abre a porta, um mercado novo. Pouquíssimos estrangeiros da NASCAR ou não tem nenhum? Eu te diria, a gente não acompanha diretamente, mas eu te diria que são pouquíssimos. Estrangeiros do ponto de vista norte-americano, né? Pior que isso, Oscar. Você não tem que ser só norte-americano, você tem que ser norte-americano de uma região dos Estados Unidos, que eles chamam de redneck, né, de pescoço vermelho. Então é o pessoal do interior dos Estados Unidos. E para furar esse bloqueio, evidentemente não é fácil não, mas o Christian Fittipaldi vai lá, já teve 1 ou 2 corridas da NASCAR e vai estar o ano que vem empenhado para tentar abrir ali a porta para mostrar o talento do piloto brasileiro. Boa sorte para o Christian, muito difícil para ele, mas vamos lá, vamos estar torcendo. Christian Fittipaldi, tá aí o piloto, fim de corrida para ele, final de prova para Christian Fittipaldi. Celso Miranda. Christian Fittipaldi já estreou na NASCAR no final de semana passado, na prova de Fênix. Ele largou na 17ª posição, no meio do pelotão. Um 17º lugar pode parecer ruim, mas são 43 carros que largam na prova. No final da corrida, a equipe cometeu um erro com ele, deixou ele sem combustível no traçado. E no final, um piloto americano acabou jogando ele no muro. Ele terminou na 41ª posição, 50 voltas a menos que o vencedor. Tchau, Christian Fittipaldi. Tchau para você da Fórmula Mundial e tenha boa sorte na NASCAR. Vai lá representar o Brasil. Sucesso, Christian. Mais sucesso para você. Christian Fittipaldi vai embora na pista Kenny Brack. Cristiano da Mata é o 2º colocado. 5 voltas. Veja aí, 5 voltas para o final da corrida. Daqui a pouquinho o 3º tempo. Vai começar já o 3º tempo com Milton Neves. Tudo sobre a rodada de hoje do Campeonato Brasileiro. Palmeirense com a cabeça inchada. Não é para menos. O Verdão cai para a 2ª divisão. Botafogo também. O Gama já caiu a semana passada. E a Portuguesa de Desportos também cai. Os classificados, aqueles que caem, a rodada todinha do campeonato, os gols, debate, opinião, análises. Daqui a pouquinho no 3º tempo, com a apresentação do vibrante Milton Neves. Já ele chega. Fórmula Mundial, últimas voltas. Christian Fittipaldi parou, fim de corrida para ele. O Brasil na pista, Cristiano da Mata, o campeão, é campeão. É o 2º colocado, Cristiano da Mata. Bruno Junqueira está em 3º. Este resultado dá o vice-campeonato para Bruno Junqueira, que está aí, ó. Cristiano e o Bruno. Nesse momento, o Bruno Junqueira é mais rápido que os dois da frente dele, o Cristiano e o Kenny Brack. O Bruno tem que correr com a cabeça ali agora, de repente ultrapassar meio arriscado. Se ele ficar ali na 3ª posição, ele ganha o 3º campeonato. O 2º lugar do campeonato, o vice-campeonato. E 500 mil dólares, né? Que é mais importante, né, Tuca? 500 mil dólares, né? Os dois são bem importantes. Kenny Brack é o 1º colocado, Christian Fittipaldi está em 2º, Cristiano da Mata está em 2º, e 3º está Bruno Junqueira. O Patrick Carpentier vem na 4ª posição, está 3 segundos, ponto 6 atrás do Bruno Junqueira. Patrick Carpentier briga pela 2ª posição do campeonato, mas está muito difícil para ele. 4 voltas para acabar a corrida. Grande Prêmio do México da Fórmula Mundial. Olha o Cristiano da Mata, o campeão brasileiro. E Oscar? É o 3º título seguido que o Brasil leva na Fórmula Mundial, o 4º. O primeiro foi com o Emerson Fittipaldi, que abriu essa categoria para os pilotos brasileiros também. O Emerson conquistou um título da Fórmula Mundial, além das 20 e poucas vitórias, né? Deu um show o Emerson durante o tempo que ele esteve na Fórmula Mundial. Depois o Gil de Ferran conquistou um título no ano retrasado. No ano passado o Gil de Ferran levantou o bicampeonato. E este ano Cristiano da Mata, com esse carro número 6, da Nilma Haas. O título é do Brasil de novo. Olha o Christian Fittipaldi. Agora entra uma fase que os pilotos, acabou a temporada, muitos pilotos em negociação e é uma parte ruim. O pessoal pensa que é bom ficar de férias, mas não é. O que a gente mais gosta de estar pilotando, de estar certo com a equipe, aí pode ser as últimas voltas de alguns pilotos, né? Então é
é bom que está acabando o campeonato, está sendo decidido o campeonato, mas é ruim ficar de férias também. Tuca Rocha está participando dessa transmissão da Rede Record. O próximo dia 1º vai correr em Curitiba, na Telefônica, World Series. E no dia 8, junto com Ricardo Zonta, com outros pilotos brasileiros. Rodrigues Perafico, Luciano Gomide. Aproveitar a oportunidade, convidar todo mundo para estar lá dia 1º em Curitiba e aqui dia 8. Uma categoria muito forte que vai impressionar quem for no autódromo e ver a competitividade e os carros. Tá certo, obrigado Tuca pela sua presença aqui na transmissão da Rede Record de televisão. Tuca Rocha, jovem talento do Brasil. Nós vamos agora para as últimas voltas do Grande Prêmio da Cidade do México. 3 voltas para acabar a corrida. Atenção, meus amigos do Brasil, vamos ver se o Cristiano da Mata vai para cima agora, como disse o Geraldo Rodrigues. Está anotado aqui, Geraldo. Vai para cima ou não vai? Eu esperava que ele fosse. Realmente o carro dele não está ao nível do carro do Kenny Brack. Eu acho que o que ele tem que tentar fazer agora é segurar a posição para o Bruno. Atenção, Bruno Junqueira é o terceiro colocado. Cristiano da Mata está em segundo. O carro pula. Últimas voltas. 3 voltas para acabar a corrida. Vai entrar na reta principal agora Kenny Brack. Esse é o Bruno Junqueira. Esse é Cristiano da Mata. Ali está valendo a segunda colocação. O Bruno Junqueira em terceiro lugar fica com vice-campeonato. O Brasil de novo com um show nas pistas do mundo inteiro na Fórmula Mundial. Passa Kenny Brack na reta principal. Mais uma volta para Kenny Brack. 2 voltas para acabar a corrida. Em segundo lugar vem Cristiano da Mata. Em terceiro, Bruno Junqueira. Esses os 3 primeiros. Depois da classificação, Patrick Carpentier, Dário Franchitti, Tora Takagi, Scott Dixon, Alex Tagliani e o Tony Kanaan, o 9º colocado. Teve problemas do pit, o Tony Kanaan. Largou muito bem, ficou durante boa parte da corrida em primeiro lugar, mas agora é o 9º colocado. Christian Fittipaldi já foi embora, abandonou a corrida. Abriu o bico do motor do carro da Nilma Haas, motor Toyota, do carro do piloto brasileiro Christian Fittipaldi. E aí está o Kenny Brack, motor Toyota também, primeiro colocado. Em segundo vem Cristiano da Mata, na segunda posição Cristiano. Em terceiro vem Bruno Junqueira. Os 3 primeiros colocados. Kenny Brack inteirinho, está andando muito Kenny Brack. Está colocando aí 3 segundos de vantagem em cima do Cristiano da Mata. Anda demais o Kenny Brack no final da prova. A última vitória dele da Fórmula Mundial na Alemanha no ano passado. Não estou vendo o Cristiano da Mata lá atrás, o Kenny Brack vai embora. Virou na casa de 27,4 agora o Kenny Brack, muito rápido. Muito rápido o Kenny Brack, as 2 últimas voltas. Atenção, Kenny Brack vai fechar a volta. Cristiano da Mata vem em segundo lugar, já segura a segunda posição. Bruno Junqueira é o terceiro colocado. A última curva agora, a reta principal, lá vem Kenny Brack. Passa na reta o sueco Kenny Brack. Bandeira branca, a última volta. A última volta. O Brasil vai de novo com mais uma conquista importante na Fórmula Mundial, que é o vice-campeonato. Bruno Junqueira está perto de conquistar o vice-campeonato. É o terceiro colocado na corrida de hoje. Essa corrida liderada pelo sueco Kenny Brack. De novo na frente o Kenny Brack depois de muito tempo. Desde a Alemanha do ano passado, que foi a última vitória dele na Fórmula Mundial. Vai em busca da sua 5ª vitória desta categoria. Kenny Brack, o sueco Kenny Brack inteirinho para você. Logo depois vem Cristiano da Mata. A vantagem do Kenny Brack para Cristiano de 3,5 segundos. O Bruno Junqueira é o terceiro colocado. Está exatamente 1,3 segundos atrás do Cristiano da Mata. Estamos aí vivendo as últimas curvas, as últimas voltas da etapa do México, a última corrida do ano da Fórmula Mundial. Passando ali pela parte mista do traçado, o Kenny Brack vem subindo. Vai fechar a volta o sueco Kenny Brack. Bruno Junqueira, o terceiro colocado, fica com o vice-campeonato Bruno Junqueira. E coloca $500 mil no bolso. Parabéns, Bruno, parabéns. Cristiano da Mata, o campeão, vai terminando a corrida com a segunda colocação. Largou em 12º e vai terminar em segundo. Lá vem na última curva, Kenny Brack. Reta principal. Vitória sueca, Kenny Brack vence o Grande Prêmio da Cidade do México. Em segundo lugar, Cristiano da Mata. O campeão, passa Cristiano, passa Bruno Junqueira. É o terceiro colocado na corrida, é o vice-campeão. Dali Bruno. É o terceiro colocado, é o vice-campeão. O Brasil faz a dobradinha no ano. Em primeiro, Cristiano da Mata. Parabéns, Cristiano. Em segundo, Bruno Junqueira, o vice-campeão.
E lindo! O Brasil faz a dobradinha na Fórmula Mundial. Na corrida de hoje, vitória do Kenny Brack. Experiente Kenny Brack. Olha o Bruno, pula lá para frente. Recebe o cumprimento também de Kenny Brack. Afinal de contas, ele faz uma extraordinária, um excelente trabalho no ano e fica com o segundo lugar. Geraldo Rodrigues. O Bruno que foi tratado muito mal pelo seu Chip Ganassi, inclusive foi o motivo que ele quis sair e ir para uma outra equipe, foi para a Newman Haas. Fez um trabalho, ganhou corridas, mostrou o potencial dele, várias poles nesse ano e merecia esse título com certeza. É um excelente piloto, parabéns Bruno, e mais um título para o Brasil, nosso cara. Sem dúvida. Tá aí o piloto Bruno Junqueiro, Kenny Brack na frente, dando um tchauzinho pra galera. O povo mexicano que lotou completamente as dependências do circuito Hermanos Rodrigues, completamente lotado, vivendo a última etapa da Fórmula Mundial deste ano. Kenny Brack tá ali passeando agora pela pista, dando um tchauzinho pra galera. E o Bruno Junqueira feliz da vida porque bota um dinheiro gordo no bolso e conquista o vice-campeonato. Cristiano da Mata o líder e na corrida de hoje o Tony Canaan terminou na 8ª colocação. Esta classificação, Kenny Brack, Cristiano, Bruno, Patrick Carpentier, Dário Franchitti, em 6º Toro Takagi, em 8º Scott Dixon, em 7º Scott Dixon, em 8º Tony Canaan, em 9º Alex Tagliani e Oriol Servier chegou em 10º lugar. Christian Fittipaldi não terminou a corrida. Vem aí o terceiro tempo, Milton Neves está pronto. Vai ser discutida toda a rodada de hoje no Campeonato Brasileiro. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, você que acompanhou durante todo o ano a Fórmula Mundial aqui na Rede Record de Televisão. Você sabe, aqui tem sempre brasileiro na frente. Fórmula Mundial. Oferecimento.